Meu nome é Tereza Gorito, eu sou a presidente do Instituto Compliance Rio, com muito orgulho e agradecimento à Radix, que nos acolhe hoje, e aos nossos patrocinadores e mantenedores. Nós hoje fazemos esse evento aqui sobre Proética, e eu acredito, tenho certeza que não sou eu a pessoa que devo falar hoje, mas, na verdade, trazer os convidados que têm muito mais a agregar. E a quem não conhece o IC Rio, apesar de ser repetitivo para alguns dos amigos que estão aqui, eu gostaria de esclarecer, então, que é uma associação civil sem fins lucrativos. Eu não sei para onde olhar, por isso que eu estou aqui andando de um lado para o outro, porque eu acho que as pessoas estão vendo de costas ali. Se eu ficar de costas, vocês não veem. Então, acho que eu vou ficar de lado. Tem as duas câmeras, tem uma diferente. Ah, então eu posso ficar aqui, certo? Perfeito. Porque eu não fiz esse teste antes. O Instituto Compliance Rio é uma associação civil sem fins lucrativos, apartidária, tem como compromisso o fomento ao compliance ético, e eu tenho certeza que há muitas pessoas aqui que contribuem para isso, inclusive ali nos bastidores, para quem estiver em casa, a gente já coloca essa pontinha de inveja boa. É um momento muito bom, muito importante, de várias trocas, e assim a gente se conecta e consegue ter mais e mais ideias. Então, quem puder nos próximos, por favor, venham, para que a gente consiga sempre aumentar mais a capilaridade dessas discussões. Então, eu vou chamar e a Nive, por favor. Ana, Juliana. Alan. Fábio. Juliana, por favor. Já falo, Ana, não sei se é Ana ou Juliana. Olha, as duas, porque aqui já vai tudo no... Até tem uma música. Fábio, eu fiz aqui o agradecimento pela acolhida, mas se você quiser falar... Bom, só agradecer aí, gente, a oportunidade de vocês estarem aqui. Pessoal online também. É uma satisfação para a Radix receber vocês aqui. E é um tema que a gente gosta muito, né, que é o Proética. E é um tema que reforça muito o que a Radix pensa, até na sua cultura, a parte da ética, da integridade, né, de fazer negócios da melhor forma possível, tá? Sejam muito bem recebidos aqui, tá? E vamos aproveitar aí o tema e a discussão, né? Como eles organizaram o painel e minha participação é puramente coadjuvante, então eu vou deixar que vocês conduzam, e desde já um agradecimento em nome do Instituto e em nome próprio. Muito obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, a ideia aqui, acho que a gente está com um público até que dá para fazer quase que uma conversa. Muita gente que está aqui já conhece bastante, né, o Proética. Tem gente que já ganhou 1, 2 vezes o Proética aqui na plateia, então acho que também fiquem à vontade em participar. A gente preparou um roteirinho, mas eu acho que a gente pode quebrar o protocolo também e transformar mais no bate-papo do que, de fato, numa exposição. Mas, enfim, obrigado por você vir aqui a Radix para a gente fazer esse bate-papo. E vamos lá. A gente está aqui com a participação da Juliana, que representa o Pacto. E acho que a gente podia começar esse bate-papo entendendo um pouco do contexto do Pacto em relação ao Proética, as contribuições do Pacto, e também contextualizar também um pouco o que é o Pacto Global para quem ainda não conhece. Certo. Bom, obrigada pela oportunidade. Não só a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, porque uma paulista lindo desse no Rio de Janeiro é um privilégio, mas também por estar aqui nesse papo com todos vocês. Bom, eu acho que o Pacto Global da ONU, Rede Brasil, né, é uma maior iniciativa de o Pacto Global da ONU, é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Na Rede Brasil, a gente reúne mais de 2.000 empresas. E o que é essa sustentabilidade corporativa? Eu gosto muito de apresentar a iniciativa dessa forma, porque dá o contexto e eu acho que ajuda a gente nos pontos que a gente traz sobre a integridade para além do compliance. Então, a sustentabilidade corporativa para o Pacto Global nessa iniciativa, ela é ancorada em 3 grandes pilares: meio ambiente, direitos humanos e trabalho e anticorrupção, que são aqui as iniciativas que eu, Rafael e Brenda estamos aqui e a gente representa e a gente move
as empresas que participam, não só do pacto, mas também da nossa plataforma nesse sentido, nos temas específicos anticorrupção, mas eles vêm se ampliando cada vez mais. E esses 3 temas do pacto, eles acabam sendo transversais. A gente faz um esforço até para isso, para a gente se comunicar, para a gente estar junto nas iniciativas e ter essa amplitude, essa visão de integridade. Eu acho que, junto ao Proética, o Pacto sempre teve um assento ali no comitê, né, avaliador do Proética. Então, desde que eu estou na plataforma, aí tem alguns meses, eu tive o privilégio de fazer parte dessa última avaliação, desse último ciclo, e é muito, muito importante. Eu acho que não só porque o Pacto faz parte junto com outros institutos e organizações, eu acho que unindo os esforços para elevar esse padrão de fato de integridade, junto com a equipe da CGU, então, que é uma equipe técnica muito competente. Eu gosto bastante de falar, acho que a gente do setor público tem algumas predisposições, né, e as mazelas a gente sempre sabe. Então, as boas iniciativas eu acho que a gente tem que ressaltar. E a Secretaria de Integridade Privada ali da CGU, eles fazem um trabalho que a gente pode testemunhar. Eu acho que o conjunto dessas ideias de todas as organizações nos ajuda bastante. Então, a gente, como pacto, contribui do que a gente recebe ali na plataforma, as dores que a gente sente, né, o compliance, eu vou até escrever sobre isso, mas a gente sente, né, o compliance officer ou o profissional que está com compliance, ele costuma ser muito solitário, porque você vai dividir com quem, né, respeitar a confidencialidade, todas essas coisas. Então eu acho que um dos grandes valores do pacto é promover esse networking seguro. Ali geralmente é um espaço seguro, onde as dores são compartilhadas. E eu acho que levar essas dores também para um grupo como é a comissão ali, avaliadora do Proética, é muito legal. Para a gente calibrar esse estándares e não ser uma coisa só, né, são coisas dinâmicas e que precisam ser avaliadas de uma forma mais ampla. Não sei se eu conto todos os pontos. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, na verdade é uma dúvida, uma curiosidade que também está fora do nosso protocolo aqui, não sei se esse tema até pode... Fique à vontade de responder da forma, mas como é que é a participação no dia a dia do Proética dessa comissão? Geralmente, Isso é na concepção também, nas revisões, nas avaliações? É na concepção. Eu não participei da concepção, mas eu sei que tem uma participação, até porque a gente ficou com alguns direcionamentos desse último ciclo, falou, a gente tem que ajustar um ou outro ponto. Legal. Então, essa comissão participa também da concepção, do ajuste de algumas questões que podem não ter ficado tão claras no último ciclo, mas é, sobretudo, como se fosse uma instância para a solução de alguma controvérsia. Então, vamos lá, né? Todo mundo aplica, tem aquele rol de documentos, de evidências e tudo mais, mas tem algum ponto ali que só a equipe ali da CGU simplesmente fala que esse ponto aqui é controverso. Então, leva-se para essa comissão para se discutir. Casos que eu acho que foram os mais, que demandou mais trabalho, mídias negativas. Então, tá tudo ótimo, tá tudo lindo e maravilhoso, acontece alguma coisa no meio do caminho, todo mundo tá sujeito. Sim. E aí? Né? É claro, sempre volta-se para a empresa e pede, então, também acho que um dos pontos que eu tinha relacionado aqui para falar é isso, quanto as empresas têm que estar preparadas para uma boa reação na gestão de crise, por menor que ela seja. Né? Acho que hoje está todo mundo aí, se a gente abrir o celular, está todo mundo sujeito a uma série de coisas que, em primeiro lugar, a gente nunca sabe se é verdade ou não. Começa assim, né? Quando você vai se aprofundando, aí você precisa ver, é notícia velha, é notícia nova, qual é aquela repercussão, e as empresas, a gente precisam estar preparadas para isso, né, para essa reação. Então é esse tipo de demanda, por exemplo, que vem para essa comissão. Legal. Eu acompanho já há mais de 10 anos, sobretudo por conta do Fábio, né, o Proética. O único que trouxe o Hexa pra gente. E essa questão das mídias negativas, de fato, acho que tem um ascendente muito grande. A CGU às vezes pergunta sobre algum fornecedor que você tem, às vezes algum projeto de M&A que você participou e como é que você, de fato, lidou com aquele problema. Um ponto que é legal é que, geralmente, a CGU ela não faz um julgamento da mídia negativa em si. Ela julga como é que você reagiu àquilo, né? Isso é bem interessante. E aí, inclusive, nessa questão da reação,
o Proética ele acaba fomentando um contexto de compliance no Brasil, né? O Proética, acho que ele serviu para a gente subir aí uma montanha em relação a isso no Brasil. E aí, eu queria que você comentasse esse papel do Proética no Brasil. E o outro ponto, quando eu li o roteiro lá, achei legal que assim, é uma comparação. O Proética ele é um sprint ou uma maratona, né? Como é que você enxerga isso? Boa pergunta. Vou de trás para frente, então. O Proética ele tem que ser uma maratona, mas que, como qualquer maratona, tem que ter aquele sprint final. Quer dizer, se você chegar no Proética já no final, vou me organizar aqui, quando chegar em cima da hora eu junto aqui todos os documentos e aplico. Vocês sabem bem que isso não funciona, porque tem uma série de requisitos que são feitos, questionamentos que são feitos, se você não se preparar antes, você não consegue responder. Não. Uma série de evidências que, se você deixar, em cima da hora eu respondo, você não consegue. Por outro lado, não tem preparação suficiente que resista a uma mídia negativa, a uma questão que aconteceu em cima da hora e que, porventura, você tem que se preparar ali para conseguir reagir. Então, assim, ele tem que ser ele é uma maratona, quer dizer, as empresas que se organizam, que se preparam, que vão coletando as evidências, separado em pastinha, tudo bonitinho. E tem outro ponto, e acho que, enfim, já antecipando possíveis questionamentos lá na frente, o formulário muda a cada ciclo, né? Então eu me preparei, chega lá, 10 perguntas novas. Cara, como é que eu respondo essas 10? Essas 10 eu vou ter que fazer no sprint, porque algumas eles até dão dicas, tal. Quer dizer, nessa última que já entrou uma questão sobre IA, não foi? Mas que não valia ponto ainda, mas que se entrou nesse não valia ponto, provavelmente no próximo ciclo já vamos ter uma questão de governança de IA valendo ponto. Nessa não valeu ainda, na próxima provavelmente vai valer. Essas questões vão no sprint, né? Porque eu não tenho evidência já coletada pronta para ela, mas se todo o resto já está organizado, essas questões novas que surgem, e se eu tenho tudo bem organizado, parametrizado, estruturado, eu provavelmente vou conseguir responder essas também, né? Então, tem essa questão da preparação e a corrida final, não tem jeito. Uma vez que lança o edital, aí a gente começa a corrida final. Deixa eu ver onde eu não estou pronto o suficiente, aí eu dou uma corrida final. Legal. Não tem como estar quebrado quando chega essa fase também. Exato. E só respondendo ao primeiro ponto que você colocou, assim, se a gente for olhar da primeira edição para cá, eu não tenho os números dessa última edição, quer dizer, foram 100 e poucas empresas. São 128 premiadas, acho que 406 inscritas. Quer dizer, são números... Eles são números crescentes. A gente pegar a primeira vez que saiu o Proética, tinha uns 5 empresas premiadas, depois foi para 20, depois foi para 40. É um crescimento exponencial. Então, cada vez mais empresas participando, o que acaba se tornando até um padrão de mercado. Aí você começa a enxergar que tem determinados segmentos que tem mais. Né? Você olha ali as empresas reconhecidas, vê que tem alguns segmentos que estão mais fortes, porque eventualmente isso é um questão. Uma vez um compliance officer de uma empresa de energia falou isso, eu achei muito curioso. Perguntaram para ele o que ele achava mais relevante, o Proético ou a ISO. Não existe uma resposta certa um ou outro, mas eu achei legal que ele trouxe que, na opinião dele, ele já tinha escutado isso de investidores estrangeiros, inclusive. O Proética tinha até um peso maior do que a ISO por ser um reconhecimento público governamental. Ele é estranha essa dicotomia, mas ele é um reconhecimento que é público, mas ele é dado por um órgão de governo. Ele não e diferente da ISO, que é um certificado, o Proética não é um certificado, é um reconhecimento. Ele não tem um peso de um certificado, mas ele tem um peso de um reconhecimento de um órgão governamental. Então, para alguém de fora, que não, foi a CGU, né, a Controladoria Geral da União, que forneceu esse reconhecimento. Isso, para ele, tinha um peso maior do que a ISO. Estou falando que um é mais importante que o outro, são metodologias completamente diferentes. Os dois são igualmente importantes, mas eu achei curiosa que para mim a resposta dele não, a ISO é global, então tem um peso maior, mas ele trouxe essa resposta que eu nunca tinha parado para pensar e faz sentido, né? Eu acho que uma vez, se não me engano, foi inclusive um CEO da Radix que nessa conversa também de ISO, de Proética, ele olhou assim e falou assim,
Proética é o Oscar do compliance, né, Alan? Eu falei, exatamente, é o Oscar do compliance. Ele uma boa. é um reconhecimento, mas é um baita reconhecimento. E nesse ponto, né, do sprint, da maratona, a gente está aqui agora em julho de 26. Em que quilômetro a gente está hoje já? Quem está pensando no próximo? Ali acho que na casa dos 20 já, né? Pra quem não começou nada ainda, Para contar a partir do mês de abril. tem que começar. Tem que começar. Abril 25. Porque uma vez que o edital sai, inclusive, eles pegam 2 anos para trás, normalmente, né? Então ele vai 2 anos para frente com ações executadas 2 anos para trás. Se eu agora começar a coletar as evidências do que eu estou fazendo agora, eu já perdi 1 ano e meio, né? Então, assim... É a data da submissão do último que começa a contar para esse, Isso. né? Exato. Então, das novas evidências que são geradas. Então, se eu começar agora, eu já perdi muito tempo. Aí eu tenho que demonstrar sei lá, a ata dos últimos 4 comitês de ética. Só que se eu, né, meu comitê de ética é trimestral e eu não comecei a coletar, não tenho tempo hábil para coletar as 4, porque eu não fiz da penúltima, não fiz da antepenúltima, eu não tenho mais tempo. Essa questão já não faço 100%. Eu acho que para quem está pensando em se preparar, eu acho que essa visão clara dessa linha do tempo ela é super importante. Porque a gente vê a premiação acontecendo agora e a gente acha, não, então deve ser a partir de agora. Tem gente que acha que é quando publica aí já não dá exatamente, né? Então acho que essa percepção dessa linha do tempo ela é super importante. Abril, que você comentou, Fábio? Vai ser, porque a última foi 31 de março. Isso, então de abril de 25 Pra cá. e aí você vai. Então a gente já deve estar ali mais ou menos no quilômetro 20 da nossa maratona, um pouquinho mais para frente, se bobear. E aí, Fábio e Ana, eu queria entender um pouquinho de cada um de vocês, o que motivou a participar do primeiro Proética, né? O que motivou o apoio que vocês precisaram ter na época, e o mais importante é qual foi o ponto de partida de cada um no primeiro Proética, né? Então, já era um programa de compliance, que já tinha uma ISO, já era algo estruturado, era o começo e usou o Proética como um parâmetro para o design do programa? Eu, particularmente, eu sou muito fã do Proética, eu sempre fui, né? A minha história com compliance, até eu não era da área de compliance, eu fui para a área de compliance. Eu trabalhei nos Jogos Olímpicos do Rio, no Comitê Rio 2016. Eu era da área de suprimentos, e aí eu conheci a área de compliance lá, que eu tive que implementar o compliance para os fornecedores. E aí eu me apaixonei e mudei para a área de compliance. E a diretora de compliance do comitê me chamou para implementar o compliance do Magalu. E o primeiro guia que ela me deu foi o Guia de Integridade para Empresas Privadas da CGU. E aí eu já fiquei com aqui, já falei, gente, que guia maravilhoso é esse. Se você seguir esse guia, que era um guia até que tinha uma casinha com 5 pilares e tudo mais, acho que todo mundo aqui conhece. Se você seguir esse guia, você implementa um super programa de compliance. Se o cara consegue, acho que em 20 e poucas páginas, faz de uma forma muito clara o que você precisa fazer. E aí eu comecei a acompanhar a Proética e tudo mais, mas na época a empresa, né, não se interessava por Proética, eles queriam o sistema B, que é outro tipo de reconhecimento, que tem parte de sustentabilidade e tudo mais. Enfim, e aí foi passando, e aí eu comecei também a conhecer a ISO e comecei a entender o que era documento orientativo, e sempre que eu ia implementar um compliance, eu pegava o documento orientativo do Proética e da ISO e eu ia fazendo meu tiquezinho ali, o que a gente precisa fazer para ter ali a boa prática. Mas não tinha aplicado ainda. Aí eu fui para o compliance da DAFIT, a DAFIT queria a ISO. Aí eu falei, então vamos implementar isso. Comecei a estudar ISO, Cheguei na Ocean. A Ocean também estava com questão de ISO também. Eu falei, bom, e eu já colocando Proética, e a Ocean é ex-grupo Odebrecht. Como ela ficou um tempo no 6, a gente não pode aplicar para Proética, até que se dê lá os 5 anos e tudo mais. Então, o primeiro ano que a gente pôde aplicar, agora a gente não é mais do grupo e tal, foi esse ano. Só que aí a CGU entra em greve. Eu falei, gente... E a gente lá, minha equipe lá, todo mundo ali, vamos fazer Proética. E aí, bom, enfim, aí a gente aplicou, fomos muito bem, né, em Proética, conseguimos de primeira, assim, e o que eu acho que é bacana do Proética é essa questão do incentivo à integridade privada, a questão da geração de valor que um Proética e uma ISO também, qualquer tipo de certificação geram, porque eu acho que a gente, como profissional de compliance, a gente tem que começar a olhar para o fato do nosso departamento precisa gerar valor e não ser visto como custo.
E uma certificação dessa faz com que a sua empresa coloque ali como é um marketing, né? Mercado de petróleo é um mercado que eles veem muito essas questões de quem tem certificação, quem tem ISO, quem tem Proética. Então, você ter isso, você vende. E aí, falando na questão, somos empresas capitalistas, estamos no mundo, você vende a sua empresa de uma melhor forma, tendo uma certificação dessa. E eu acho, uma coisa que eu falava muito com o meu time, né? Então, aqui quero agradecer a eles, que eles são grande parte desse sucesso. A Vitória, o Guilherme estão aí, o Hudson está de férias. Eu acho que o Proética ele é um guia para você. Então, o cara fez, eu falava muito isso, gente, se a gente não conseguir, cara, a gente vai ter aqui o caminho das pedras do que a gente precisa fazer para no próximo ano a gente conseguir ter esse compliance de excelência. Então, por que não aplicar? Por que não ter essa consultoria gratuita da CGU? Eu acho que não se tem nada a perder aplicando para o Proética, você só tem a ganhar. Então, eu sou super fã e eu acho que você precisa de uma equipe unida, uma alta direção que te apoie, porque quem dá o ok lá é o seu CEO. Entra, até meio chato, você tem que chegar lá pro CEO e falar, não, que vão entrar na tua conta lá do SAMP, mas tudo bem, é só pro Proética. Direção do blog. Aí você fica, às vezes, com a chave deles, fala, meu Deus, se eu fizer alguma coisa nesse negócio, ferrou, né? Uma coisa errada, mas dá tudo certo. Então tem essa coisa do aval dele, obviamente, ele, né, sempre apoiou muito, né? Da minha liderança também, o diretor de sustentabilidade e conformidade, que é o MAF, então, assim, a minha equipe. Então, acho que é um trabalho conjunto com um propósito maior, mas que só tenha dar certo, mesmo que você não consiga a certificação. Você vai ter ali um retrato do seu programa de compliance, o que você precisa melhorar, para que você, numa próxima tentativa, consiga a certificação. Legal. E, por último, é o ponto de partida que vocês tiveram para a aplicação do Proética. Já era um programa de compliance que já estava fazendo ali seu 10º aniversário ou era o mais novinho? É um programa de compliance que está ali desde 2017. Né? Não comigo, eu entrei em 23, mas está desde 2017, que vem, desde 2021 tem ISO. Então, é um programa de compliance maduro. Legal. E você? Nosso aqui na Radix, a gente... Motivação... a nossa principal motivação, na verdade, foi que a Radix ela já tinha na cultura dela a ética e a integridade, né? E a gente trabalhava no mercado de óleo e gás. E acabou que a Radix, quando começa em 2010, tem um efeito lava-jato no mercado, né? E a Radix falou, gente, vamos fazer o programa porque nós já temos todas as evidências, nós já fazemos essa prática, então vamos só formalizar essa prática. Então a Radix em 2015, 14 para 15, formaliza o programa, né? A gente, em parceria com ela, a gente faz toda a montagem do programa e nesse primeiro momento não fomos muito felizes no Proética, né? O nosso primeiro Proética em 2015, ele não foi, não vou falar que não foi positivo, porque ele acaba sendo positivo, porque isso foi o que a Ana falou, só de você participar, ele traz um respaldo grande para você identificar problemas, que não vou nem dizer problema, né? Gaps que você tem no seu programa que talvez você, ali no dia a dia, você não está percebendo, que vai aumentar o seu risco sem você perceber. Então, a Radix passou por esse primeiro momento, foi um momento complexo, porque, como o Alan falou, né, o senhor entendia que era o Oscar, né? E a gente não ganhou o Oscar no primeiro competição, né? Não é uma competição, querendo, é você contra um órgão público, ele te avaliando de ponta a ponta, entrando em todas as suas informações, você vai fazendo uma varredura geral mesmo, e a empresa se colocando à disposição de falar, ó, eu quero mostrar o que eu tenho, ver o que eu não tô. E com o retorno da CGU, pra gente foi, depois daquele momento de, putz, não foi, trouxe uma coisa muito legal, porque coisas que a gente pensava que estava, pô, lindo, legal, realmente não estavam, e gerou um trabalho pesado pra gente no início, mas que trouxe uma robustez grande no nosso Proética, que facilitou não só a visão do mercado para a Radix em si, né? O Alan trouxe aqui, a gente quando foi em 2016, quando a gente ganha a primeira vez, nós tivemos a oportunidade de falar lá na frente, lá no evento do Proética, que a gente teve extraoficialmente na maior nota, foi nossa, e a gente usou esse exemplo até com a ExxonMobil nos Estados Unidos na época, porque falou assim, pô, como é que eu vou trabalhar com uma empresa no Brasil, pô, uma empresa de engenharia, na área de óleo e gás, o negócio tá complicado, e a gente conseguiu mostrar e apresentar isso para a ExxonMobil, foi tão um negócio bem legal. Quando a gente pergunta, né, por que trouxe para a gente? O que traz para a empresa como um todo? Ela traz uma melhora, né, não só da visão do mercado para a gente, mas também uma melhora do mercado externo, né, que viu esse programa como um programa positivo para todo mundo.
Tá? Em relação a desenvolvimento para a equipe, né? A minha equipe está até aqui, a Fernanda está ali, o Francisco, a Isabela está de BH, né? É trabalhoso pra caramba, sim, mas a CGO, cada ano que passa, ela vai trazendo um mecanismo para facilitar a entrada no Proética, né? Seja da empresa que vai pela primeira vez, né? Hoje você tem o Pacto Brasil, na qual você faz lá, você lança seus dados lá e ela gera uma nota para você, até para saber onde você está fragilizado. Naquela época não tinha, né? Hoje ela tem o SAMPI, que é um sistema mais prático, mas tem seus problemas, tem, como qualquer sistema, mas facilita muito mais a forma de você subir com as informações. Antigamente a gente subia um link, né? Hoje já tem toda uma estrutura melhor, mais estruturada, e que facilita esse dia a dia, apesar de ter que tomar um cuidado grande de como você subiu o documento. Às vezes você tem uma queda, né? Como o Ivani falou ali em relação à parte do planejamento. Não adianta você chegar lá e jogar um monte de informação que a CGU não está perguntando, né? Não adianta você esperar sair o edital para fazer 100 metros, que não vai funcionar, né? Então, realmente, é uma maratona na qual você tem que guardar energia, porque lá no final tem as mudanças, como aconteceu esse ano, que veio a parte de ESG, né, que não tinha, veio a parte de IA, que ainda veio sem pontuação, mas há uma perspectiva, né? E uma cobrança maior de ESG para o próximo Proética. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai se adaptando, né? Aqui para a Radix foi importante porque a gente conseguiu, já tinha uma parte de ESG bem estruturada, então para a gente foi só uma junção do que a gente já tinha no compliance com a parte de ESG, que gerou uma governança melhor na documentação. A gente tem um suporte da equipe do aula que também dá uma atualização para a gente. E, gente, tem documento para caramba. No próprio site da CGU, lá você tem vários questionários de empresas que foram Proética. Então, quem não sabe, quer conhecer, vai lá, olha o que as empresas respondem, tá? E tem um ponto que as empresas falham muito nesse primeiro momento do Proética, que é qual? É o perfil. Ah, tem perguntas? Gente, se você não fizer o perfil direito, você vai se enquadrar numa empresa que não é sua, né? E você vai ter perguntas que não eram para ser para sua empresa, né? A CGU, ela consegue fazer essa separação de nível de empresa, né? O ramo que ela está. Então, a primeira parte lá, você vai fazer o Pacto Brasil, tem que ter média 7, pelo menos, e depois você entra no perfil, que você vai fazer a submissão, e depois vem um questionário para você poder preencher com a terceira parte, tá? Só acrescentando, Fábio, outro questionário também que é importante, é obrigatório, é do Instituto Etos. Isso, os indicadores. Exato. Indicadores. Que, aliás, desculpa, só um ponto que muitas empresas falham, né, justamente aí nesse sprint final, é não estar pronto até para a admissibilidade do questionário. Ah, porque eu não preenchi os indicadores do Etos. Aí chega em cima da hora, não dá tempo. Não fiz o Pacto Brasil, chega na hora, não dá tempo. Não tem todas as certidões, tem assim, uma série de certidões que tem que ser emitidas e que tem que estar na validade. Então, não, eu emiti no início do ano, mas eu chego ali em cima da hora, já não está mais. Aí você só vai perceber quando, né, aí já aconteceu até com a gente uma vez de nos questionarem, né, os questionamentos também. Nos questionarem a gente não, realmente reemitimos e estava válido e tal, e enviamos e tudo bem, né, porque o interesse da CGU também é reconhecer as empresas que precisam ser reconhecidas, que podem ser reconhecidas. Então, assim, mas são questões que você não está preparado, você falha já na entrada, na admissibilidade. A gente já ajudou muitas empresas, chega lá, não consegue começar, porque não se preparou nem para a admissibilidade do programa. E essa questão das certidões ela é importante, porque você tem que mostrar ela no começo e na premiação também. Exato. Já teve empresa que no dia da premiação a CGU colocou um paninho por cima do troféu, assim, e ela veio a turma inteira e não receberam, porque não estava mais válida a certidão, não só pela validade, mas é porque de fato entrou um problema ali. Que foi o caso que aconteceu com a minha empresa no anterior, que a gente, quando foi para receber, a gente mandou algum documento que estava incorreto, e aí nos questionários a gente mandou o correto e deu tudo certo, mas é isso, porque você preenche, você está admissível, só que você tem que estar admissível a receber também um ano depois, né? Porque é o tempo mais ou menos que leva de avaliação. Então, se teve alguma mudança no meio do caminho... Um ponto que a sua companhia ela tem a ISO e o Proética. Tem a ISO e o Proética, sim. Um ponto que eu acho legal no Proética é porque como o deadline ele é oficial, todos os maios não são oficiais, né? Então você não consegue negociar o prazo e isso te força a ter aquela maratona até aquele local, né? Ela tem um fim ali, eu diria, né? Apesar de depois quando você termina começa outra, mas pelo menos aquele ciclo ele tem um fim.
Já na ISO você consegue negociar um pouco mais esses prazos, né? Não é aquele exatamente oficial. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão de ISO e de Proética. Eu acho que muita gente sempre... tem gente que escolhe queria que vocês comentassem um pouco as diferenças de cada um deles. Eu acho, assim, a ISO, dá para você negociar? Dá um pouco, porque você tem que ter a auditoria interna e a auditoria externa. E essas auditorias, elas têm prazos. Então não dá para se negociar tanto. Você não tem um prazo fixado como Proética. Você tem que mandar até a data tal, você não tem isso. Uhum. Você consegue negociar ali um pouquinho, mas você não vai conseguir ficar um ano sem ter uma auditoria numa ISO. Não vai. Nem assim, nem meses. Acho que você consegue talvez jogar 3 meses para frente ali, já sendo bem otimista no prazo. Então você consegue sim negociar um pouco, mas não é tanto. Eu acho que um complementa o outro, até tendo os dois. Você consegue. A ISO ela te dá deixa eu falar mindset, enfim, um mindset muito de tudo tem que ter evidência, tudo tem que estar guardado, tudo tem que estar organizado. Então isso te ajuda muito para o Proética. E muitas coisas que você faz para ISO, por exemplo, você precisa ter uma planilha de riscos, uma gestão de riscos, né, bem definida para você conseguir uma ISO 37001. Isso também é um requisito fundamental para você conseguir o Proética. Então você consegue ali, batendo quase todos os requisitos da ISO, também, né, associar o Proética. Só que a ISO você vai ter requisitos para seguir o Proética, você vai ter um questionário para responder. E tem algumas coisas que são um pouco diferentes de um para o outro. Mas eu não... Assim, como a gente tem os dois, e a gente precisa ter os dois, então eu gosto de trabalhar um ajudando o outro, né? Enfim, então planilha de riscos, então planilha de riscos ISO e Proética. A gente tem, na ISO tem um estabelecimento de contexto, que eu faço uma SWOT. Isso também é interessante para o Proética, a gente mostrar que a gente faz estabelecimento de contexto. Canal de denúncias também dos dois lados, né, requisitos a serem cumpridos. Então você consegue montar um esqueminha que você consegue atender a ISO e atender ao Proética e não ficar 2 trabalhos. Você vai ter alguma coisa a mais, sim, para cada um dos dois, porque tem algumas coisas que eles se diferenciam, mas no fundo, no geral, acaba sendo um pouco parecido. E qual que você tem a percepção de que, de fato, os requisitos levam... Eu acho que os dois existem isso, mas a pergunta é escolha um, né? Que ao adotar aqueles requisitos você vai de fato estar trazendo efetividade para o programa de compliance. Então, só antes de responder essa pergunta, complementando o que a Ana colocou, acho que tem uma diferença muito grande entre os dois, que é a forma como os dois são avaliados. A ISO você tem um auditor, então você conversa com alguém, você explica. Sim. Né? Então você tem suas políticas, você tem, né, seu mapa de risco, mas você tem alguém para explicar, não, isso aqui eu fiz dessa forma, tá aqui minha política, ela funciona assim, tá aqui as evidências, você consegue explicar e justificar. O Proética não. O Proética você tem que ser muito hábil e saber responder, porque tem que pensar que do outro lado tem um comitê que vai avaliar 406, eu acho. 406 requisições com um tempo curto, que as pessoas estão subindo um monte de evidência e resposta, e a pessoa tem que ser capaz de entender o que você está dizendo ali e mostrar eficiência a partir daquilo que você está escrevendo. Aí você consegue explicar. Então talvez você tenha não sei se flexibilidade é a palavra correta, mas mais espaço, né? Mais espaço ainda nem de negociar, de poder explicar e justificar um questionamento. E tem outro ponto, né? O Proética, se tem algum questionamento feito na hora das avaliações, você só pode responder em cima daquilo que você já enviou. Eu não posso mandar uma evidência nova. Eu posso dar uma resposta para explicar melhor aquela evidência que eu mandei. Na ISO você consegue mostrar alguma coisa. Realmente, não te mostrei. Tá aqui. Entendi. Então você consegue, né, trabalhar melhor. Não sei, Ana, se você já passou por essa tipo de situação, mas... Não, eu já ouvi falar, porque eu também não... É difícil dizer qual que é melhor, porque eles são diferentes. Tem até um grande profissional de compliance que eu conheço, você conhece também, o Gilberto, e ele fala que prefere a ISO porque tem a questão da auditoria. Isso. E o que a auditoria te faz? Ao mesmo tempo que, muitas vezes, o auditor, quem é auditor sabe disso, o auditor é aquele cara que vai pegar o teu erro. No Proética, como você manda evidência, se você não fez uma due diligence, você não vai mudar. E o cara que está auditando na CGO não vai saber.
o auditor vai falar assim, aquele fornecedor ali, cara, você tem 300 fornecedores, aquele você não fez a due diligence. Mas a criatura, ela vai descobrir aquele É o que você famoso não fez. dedo podre. É o dedo podre. E isso esse risco você não tem no prédio. Ela fala, me dá aquela due diligence. Aí a gente, meu Deus. Então tem esse efeito surpresa que você consegue se preparar para o Proética e talvez esconder um pouquinho. Claro que se você não tiver um compliance, né, você não vai conseguir esconder 200 DDIs, mas uma ou outra você vai conseguir esconder. Na ISO, se o auditor pegar aquela tua falinha, ele vai conseguir pegar. E aí vai, dependendo do que for, você pode até não ter a certificação. Porque se tiver muitas não conformidades menores, você não vai ter a certificação. Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, dependendo do profissional, ele vai falar, não, a auditoria vai pegar um erro que talvez a auditoria da CGU não pegue. E não, nesse ponto tem razão. Então, o que é melhor e pior? Enfim, vai depender do que você quer, mas eu acho que o importante é você buscar excelência no seu programa de compliance, independente se ISO, se Proético, ou se você só quer pegar o documento orientativo, até para as empresas menores também. A CGU lançou o Pacto Brasil exatamente com esse intuito de que as empresas menores pudessem avaliar os seus programas de compliance. Porque um Proético, você precisa realmente de uma estrutura, de um compliance mais maduro. Já o Pacto Brasil, você consegue avaliar o seu programa sendo uma pequena e média empresa. Então é bacana também, né, essa iniciativa da CGU de dar chance também a empresas que talvez não tenham um compliance aí tão robusto para darem entrada aí na avaliação dos programas de compliance. E uma ISO também você vai precisar ter um departamento mais robusto. Mas assim, o que é melhor, o que é pior, faz os dois. Como a gente está aqui no evento sobre o Proética, eu vou fazer o jabá mais do Proética. E a vantagem que eu vejo do Proética em relação à ISO é que, ao você atender os requisitos do Proética de forma com bastante completude, você garante que você não vai ter dor de barriga se você precisar um dia sentar com a CGU para você mostrar a efetividade do seu programa de compliance. Porque os requisitos que eles utilizam nas avaliações de PAR e de leniência do Proética são muito similares. São quase iguais, exatamente. Então, assim, eu particularmente eu gosto do Proética bastante por conta disso. Algum comentário? Não, também gosto de Proética também. Até porque a ISO você tem um investimento inicial, você tem que ter, né? Você tem investimento. Então, realmente, às vezes as empresas de médias pequeno porte ficam com medo, né? Mas, como foi falado no início, vale a pena você entrar lá. É uma auditoria que vão fazer nos seus documentos importantes, que vai apontar coisas legais sem você ter um investimento direto, como você faz na ISO, né? E só não vamos usar, Ana, como a Cristine falou, não é uma auditoria de graça, né? Existe um custo para todo mundo, né? Não só para a CGU, como para a empresa também, porque você tem que... É tempo para juntar documentação, é tempo para você montar seus documentos da forma correta, como a CGU indica que tem que ser feito. Então, existe um investimento, sim, talvez não direto no primeiro momento, mas existe um investimento. Você não tem um custo adicional, né? É um custo que já está, entre aspas, dado. É um investimento de tempo. Isso. A equipe de compliance já está lá e é uma atividade adicional, não só... E aí é um ponto importante. O Proética, ele não é um projeto do compliance. Se for encarado dessa forma, não sai do outro lado. É um projeto corporativo, é organizacional. Se não tiver a empresa inteira envolvida do CEO, o CEO que assina, no fim das contas, o representante legal, mas enfim, alguém que tem acesso ao SAMP, que vai ter que ser o representante. Então, assim, se não tiver envolvimento da empresa, tem um monte de questões do projeto que falam sobre controles financeiros, que o compliance não tem acesso. Se eu não tiver uma boa abertura com minha estrutura financeira para me passar os documentos necessários no prazo necessário, e volta ao planejamento, né? Não vai sair do outro lado. Se eu não tiver o meu RH também organizado, porque tem um monte de procedimento, contratação, como é que é feito? Eu faço diligência nas contratações, o RH muitas vezes é que faz, treinamento, às vezes é o compliance que toca, mas às vezes está na agenda do RH. Se as áreas não estiverem integradas, não funciona. E talvez aí acho que seja o grande ganho de um reconhecimento como esse, porque ainda que você não consiga na primeira, eventualmente numa segunda vez, você já conseguiu o apoio da organização inteira para evoluir o programa de compliance e todo mundo enxerga isso no fim das contas, porque você sai melhor do que você entrou, né? Necessariamente, você conseguiu chegar lá e aplicar e responder o questionário, necessariamente você vai sair melhor do que você entrou. E isso já
traz um ganho, você consegue demonstrar, os indicadores estão melhores. Olha, meu canal de denúncia estava assim, agora está assado. Meu tempo médio de apuração estava aqui, veio para cá. Meus controles financeiros estão todos adequados. Isso já gera um ganho de eficiência na organização que, beleza, não conseguiu reconhecimento, mas meus fluxos estão muito mais eficientes. Isso é ganho. Né? Foi o sentimento de pertencimento, né? O sentimento de pertencimento de toda a empresa em si, isso ajuda, porque ninguém está competindo, está todo mundo. Se não tiver o pessoal lá de marketing para te ajudar a fazer uma coisa, né? Ou o pessoal lá da área comercial, uma licitação, tiver a documentação, realmente foi respaldada, não foi assinar de forma correta, pessoal de contrato. Então, se não for todo mundo junto, a coisa não funciona, realmente não funciona. E eu acredito que isso também que dá o conceito de cultura. Peraí, é todo mundo envolvido, não é uma demanda departamental. Na medida que a gente fica segmentando, é caminho para a derrota, não para o sucesso. Então, acho que também um grande promotor da cultura de integridade que a gente trabalha tanto para ter isso. Eu acho que também nesse sentido. Legal, né? E agora a gente entra começando acho que no segundo bloco, um pouco mais pragmático aqui do Proético. E aí, Aníbal, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os gaps comuns, dos erros que quase todo mundo comete, para o pessoal que está assistindo aqui não cometer esses mesmos tropeços aí no Acho que o Proético. principal gap, se a gente for pensar, assim, uns maiores erros que eu vejo, que eu já trabalhei com empresas, né, tentando dar o apoio, foi a primeira pergunta que você me fez do sprint ou da maratona. São empresas que encararam como um sprint e chega, deixa eu ver o formulário aqui, beleza, não dá, esquece. E sim, se pegar o principal erro das organizações que querem tentar, esse é o que eu aponto como principal. E aí tem os outros também que são recorrentes, e aí esses são até mais, entre aspas, fáceis de corrigir, que é pegar até o próprio histórico que a CGU fala, quais foram os principais pontos que as empresas falharam. Eles declaram isso, né? E que são aqueles eliminatórios. Mapeamento de riscos. Não tem mapeamento de risco? Esquece. Não vai. Nem começa a avaliação. É o primeiro bloco que eles olham. Não tem um mapa de riscos, nem avalia o resto. Ele não consegue nem a avaliação, né, gratuita. Não é que sabemos que não é gratuita, mas não consegue nem isso, porque para aí a avaliação. Se não tem um mapa de riscos, não sai do outro lado. Não tem um canal de ética ativo, não sai do outro lado. Então tem esses pré-requisitos que não são os pré-requisitos de admissibilidade, mas que são os pré-requisitos de avaliação, que se você não tem, é binário, é sim ou não. E é o tipo de coisa que você não enrola. Exato. Você tem um mapa de riscos? Tem. Tá aqui meu mapa de riscos. Não. É o mapa de riscos, a área implementada, né? Mapa de risco, área de compliance, canal de denúncias, Apoio da alta direção, apoio da alta direção, treinamento, comunicação. Não, mas esses são os blocos, mas as áreas, acho que são 5. Agora eu estou tentando lembrar quais eram. Me lembro do tem o código de ética, canal de denúncias, mapa de riscos, diligência de terceiros e a área implementada. E acho que nesse último teve também indicadores, né? Acho que a existência de indicadores estava nessa edição. Exatamente. Uma parte de monitoramento que era no anterior um dos grandes gaps. E aí eles trouxeram isso como um dos pré-requisitos. Exato. Mas acho que é isso. Acho que esse é o ponto. Né? É você entender que não é um sprint e mapear do último relatório que a CGU publica quais foram os pontos que mais reprovaram as empresas e quais são aqueles que são pré-requisitos. E partir daí. Né? Começar essa maratona a partir daí. Quais são os pontos que me eliminam? Eu não tenho um mapa de risco. Tem que começar por aqui, porque se eu não tiver um mapa de risco, eu não olho o resto. Mapa de riscos tem? Tem. Código de ética está atualizado? Está atualizado. Meu canal de denúncias existe? É efetivo? Existe. Então, você pegar isso e a partir daí ir traçando o seu plano de ação e mais, aí também é outra parte interessante. Pega o último questionário, que é público, e vai ticando ali e aí monta um plano de ação baseado nos seus gaps. E aí, não só naqueles que vão te dar maior retorno, mas naqueles onde você tem mais deficiência no bloco. Hoje são 10 blocos, isso aí muda. São 10? São 10 blocos. Isso muda, já foram 7, já foram 5, 7, 10, não sei se no próximo vai ter mais. Mas
que você tem que ter um mínimo de 40% em cada um deles. Deixa eu ver se algum deles eu sou perto desses 40%. 45, isso. 45. Isso. Deixa eu ver se eu tô perto deles ou se eu tô abaixo. Se eu tô perto ou abaixo, deixa eu focar nesse aqui, porque os outros eu tô com 70, 80, beleza, quero chegar no 100, mas 70, 80 já me garante. Mas se eu tô aqui muito perto do 45, cara, esse aqui eu vou focar muito para não correr o risco de zerar esse aqui ou de estar abaixo dos 45 e estar com 100 nos outros e não conseguir por causa desse bloco específico. Legal. Não, tem a parte da auditoria e... Prova, né? É isso, estratégia de prova. Deixa eu ver onde eu não sei, deixa eu focar aqui. E tem itens que eles são muito apertadinhos, tipo, são poucos pontos. São Exato. Tem o da parte de financeira, auditoria, que são só 6 pontos. transparência. Então, ali você tem que tomar muito cuidado, porque se você errou um documento na hora de submeter ou alguma coisa, você pode correr o risco grave de perder o Proética por causa que a margem ele é muito pequena. Né? Só acrescentando, tem um documento que chama documento orientativo, que ele diz exatamente como ele quer que você responda aquela pergunta. Então, esse documento é essencial para quem quer fazer o Proética. Leia o documento orientativo e veja, né, para você já responder, já verificar se aquelas evidências que ele pede, você tem aquelas evidências da forma que ele quer, para você ficar bem aderente ao que o questionário quer. Né? Porque você pode, eu fiz uma planilha de risco, mas de repente não é a planilha de risco do jeito que ele quer que apresentar. Então já que você quer, né, fazer a prova, então já faz ali do jeito que ele quer, já vai produzindo os documentos da forma que eles devem ser produzidos. Aí isso ajuda muito, né, quando você for aplicar. É um gabarito, né? É um gabarito. Exato. Documento orientativo. E aí até sobre esse gabarito, que é o documento orientativo, 2 pontos que eu queria ouvir também, Fábio e Ana, que primeiro onde vocês tiveram alguma dificuldade a gente tem a prática, mas não tem a evidência. Então, acho que esse ponto ele é relevante. E o segundo também essa atividade de ticando o documento orientativo, às vezes isso por si só já traz uma melhoria do seu programa de compliance. O Proética, ele mudou alguma coisa no programa de compliance, seja da OSHA ou da ADIX? Posso? Pode. Vamos lá. Acho que você falou do mudar, é obrigatório mudar. Porque a CGO ela não avalia só o questionário, ela avalia a sua evolução durante o tempo. Então, a primeira vez foi legal? Foi. Se prepara que se você entregar a mesma coisa, não vai ser legal. Então, você tem que ter essa evolução. Né? Na documentação, eu identifico muitas coisas que a gente ainda tenta trabalhar bastante, que é a parte, por exemplo, da confirmação do plano de treinamento. Né? Normalmente eu uso a plataforma e-learning, né? Então, tirar as telas. Mas eu quero saber o nome das pessoas. Mas como é LGPD, eu não posso mandar o nome das pessoas. Aí tem que fazer um BI para trazer aquele relatório. Aí isso pode trazer uma insegurança, seja se realmente o treinamento foi feito, ou do comitê de ética, ou dos colaboradores. Né? Em relação à parte de transparência, a gente teve uma dificuldade muito grande no ano anterior, 2022, 2023, que a gente entendeu de uma forma e era de outra forma. A gente ficou bem próximo ali nesse item e a gente viu que tinha outras medidas a serem tomadas lá no documento da CGO, use isso aqui, a gente conseguiu buscar essas informações e mudamos a nossa forma de ser mais transparente. Né? Transparência, digo, você ter a agenda no seu site, você ter a parte percentual dos sócios da empresa, você ter os documentos, a tabela lá de licitação que você faz, que, gente, são coisas bobas, porque isso já está no site do órgão público. Se for a Petrobras, lá está teu nome lá, tudo. É somente você facilitar, deixar mais transparente. Faz o link, né? Você bota o link do... tá aqui, você quer mais informações, está aqui, você direciona para lá, inclusive. E a gente não estava colocando na época, então a gente foi fazer esse ajuste e a CGO dá essas dicas, né? Então, isso facilita, em que eu pareça, você aumentei a transparência, eu melhorei meu programa, né? Melhorei a forma de apresentar os treinamentos, melhorou minha transparência, melhorou o meu item lá no treinamento para a gente CGO. Então, ele vai pedir coisas para vocês melhorarem, e essa dica aí do questionário, lógico que tem empresa que vai pela primeira vez, né? Ela não tem muita essa visão. Mas quem está indo pela segunda, não desiste. Não passou na primeira, a segunda, vai dar certo, porque a CGO vai te mostrar o que você precisa fazer, o que você precisa investir. E a que ganhou, corre atrás que vai precisar de coisa nova para apresentar, então a gente vai ter que dar uma investida a mais aí. Na Radix a gente mexeu também muito na forma de apuração. Né? De apuração também, das denúncias também. A gente tinha um projeto, era um pouco mais simplificado, há 10 anos atrás, e a gente foi fazendo a parte de apuração a gente evoluiu bastante, até porque a gente só tinha apuração geral, né? A CGO queria que a apuração relacionada à alta direção fosse separada, né? E a forma, né? Meu canal é
anônimo, né? Meu canal não posso divulgar nada. Como é que eu vou pegar uma evidência para a CGU sem abrir os dados? Então a gente conseguiu fazer de uma outra forma que apresente que existe essa apuração, como é feito o processo sem precisar apresentar quais são as pessoas, né? E isso no início era bem difícil você montar isso. Eu acho que ele aprimora muito o seu programa, né? Com várias questões. A gente já tinha, por exemplo, essa questão do plano de comunicação. A gente tinha um plano que a gente tinha os temas de comunicação e a gente postava para o conselho. Aí ele pede público-alvo, pede, né, enfim, uma série de informações. Então a gente tem que ter um plano aprimorado. Então acho que ele te ajuda a aprimorar algumas coisas do seu programa de compliance. Isso eu acho muito positivo, né? Quando a gente fala de proética. Acho que foi isso que eu acho que deu de positivo. Além disso, eu acho que o que a gente teve mais dificuldade, eu soube por acaso, numa outra mesa que participei, que é o que as empresas têm mais dificuldade, foi a parte de transparência. Até porque é uma parte que a gente precisa meio que convencer a alta direção, enfim. E até agora, né, a gente já está pensando no próximo Proética, a gente já está verificando, né, quais foram os pontos que a gente precisa, então agora a gente já vai no próximo Comitê de Ética já, né, colocar esses pontos para a gente já começar a endereçar os pontos que a gente precisa melhorar. Então é isso que o Fábio falou, né? Você conseguiu esse ano, já vai pensando no outro, porque senão não dá tempo. Vai chegar no sprint e não vai dar. A gente não vai estar pronto, né? Ou a gente vai conseguir, mas já não vai estar mais no prazo lá que eles pedem, né? E aí não. E acho que tem um ponto que o Fábio colocou que é muito interessante da evolução do programa. Os 2 primeiros proéticas que saíram tinham uma exigência, era pré-requisito de ter uma auditoria externa. Era um pré-requisito. Se você não tinha auditoria externa, você não podia. Então, no fim das contas, só podia aplicar, no fim das contas, empresas reguladas, né, tal. E eu lembro que a gente tentou aplicar e não conseguiu, porque não tinha auditoria. Depois isso mudou. E aí, até na primeira vez que a gente foi reconhecido, a gente continuava sem auditoria externa. A gente tinha a nossa área de auditoria interna, nossa própria área auditava a gente mesmo e, né, na época tudo bem, funcionava. Só que a gente começou a pensar, não, peraí, gente, vamos fazer um negócio melhor. Porque beleza, funciona, mas não é independente. Se tem alguma questão, como é que eu vou trazer aqui dentro e tal? Então a gente pensou, não, vamos evoluir. Pô, botamos uma auditoria externa para nos auditar. Isso por causa do PROEC. A gente enxergou realmente. Faz sentido ter uma auditoria externa, né? E aí a gente evolui. Precisamos ter? Não precisamos. Somos uma empresa de capital aberto. Em teoria, não temos que ter uma auditoria externa. Mas é um nível de governança maior que a gente achou interessante ter, né? Mas eu acho que até essa própria dinâmica, como o prática acontece, ele demonstra que os programas de integridade, as coisas também são dinâmicos. Não é aquela coisa estanque, não é foto, é vídeo. Né? Então não é aquela questão que é estanque, tá lá, agora posso dormir sossegado. Não. Né? Você não para, você faz a evolução, eu acho que demonstra a dinâmica do que deve ser. Eu acho que ninguém também deve se surpreender de falar, nossa, mas eu mal acabei. Não acaba. Isso não acaba como o sistema não tem. Eu acho que até é uma das coisas que se chamam de sistemas de integridade, não de programa. Fala, programa acaba, né? E o sistema não, ele se retroalimenta. E aqui, se eu puder fazer só dois pontos, um é uma propaganda e o outro é uma diferenciação que é muito comum das pessoas confundirem. Pacto Brasil pela Integridade é uma iniciativa da CGU, como a Ana bem colocou, é um self-assessment aberto a todas as empresas de todos os segmentos e todos os tamanhos. Super relevante, não só para quem não está no nível, não teve estrutura para submeter um Proética, mas é um documento ótimo para você mesmo se guiar eternamente e manter um padrão. O Pacto Global da ONU, Rede Brasil, é outra iniciativa. É outra iniciativa com direcionamentos diferentes, mas que eles acabam se congregando. Os nomes não nos favorecem. Então a gente sempre tem que fazer esse alerta. E se me permitem fazer um jabá, a gente tem, você sabe, no Pacto a gente tem vários movimentos, que são compromissos públicos que as empresas fazem até 2030, enfim, dentro dos ODS. E dentro da plataforma Ação contra a Corrupção, a gente tem um movimento chamado Movimento Transparência 100%.
Então, até agora a gente está fazendo uma análise para ver as empresas que são parte desse nosso movimento, que tiveram esse compromisso e se comprometeram publicamente, quantas delas estão no Proética, quantas delas tiveram o Proética, até para a gente ver também como a gente consegue auxiliar nessa questão, em especial da transparência. Basicamente, são 5 metas que as empresas se comprometem e muito conversa do que a gente está falando aqui. Então, uma das metas é a publicação da sua estrutura de compliance e governança, ou seja, de ter área estruturada, você tem uma demonstração ali. Outra é a publicação, sim, dos seus dashboards, dos seus dados de canal de denúncia. É uma outra evidência que, trabalhando bem no nível do Proética, publicando daquela forma, também ajuda a cumprir a meta. Não é um mapeamento de risco, mas a gente tem a cadeia de valor relevante treinada em programas de integridade. Então, é uma outra... É a meta que as empresas mais sofrem, por incrível que pareça. Canal de denúncia, eu sempre achei que fosse a melhor, mas o treinamento da cadeia de valor tem sido uma dor. Itens de integridade, compor a remuneração variável da alta direção. Se não é isso que vai convencer a alta administração, não sei o que seria, não é? A gente ter esse item na remuneração variável, eu acho que é bem importante. E agenda com agente público, certo? Então, também, essa questão de publicações de agenda. Então, vejam que são itens que a gente se conversa. Então, você sendo parte do nosso movimento, vem para o movimento, você também, sendo parte do movimento, você já consegue também auxiliar dali as práticas orientativas. Eu acho que são bons passos iniciais para quem mira num Proética que fala, nossa, nunca peguei uma área de integridade agora, estou instaurando isso agora, eu tenho essa capacidade. Eu acho que são bons passos iniciais. Juliana, esse é um ponto interessante. O decreto que regulamenta a lei anticorrupção, quando ele vai falar ali de que tem que ter um programa de compliance, ele fala de 2 coisas. Ele fala que a aplicação efetiva desse monte de coisa que tem no Proética, e aí o segundo ele fala que a empresa tem a cultura de compliance também. Né? Como é que o Pacto consegue auxiliar as empresas nessa questão da cultura? Bom, eu acho que primeiro, de novo, eu acho que dentro dessas, uma vez que você tem um exemplo aqui, usando o movimento, por exemplo, você tem esses compromissos públicos que a alta administração faz, seja nos nossos compromissos ou em outros, aquilo já a expectativa, tanto interna quanto dos seus fornecedores, ela aumenta. Então, eu acho que esse é um grande promotor de cultura. Eu acho que eu sou fã de treinamento, comunicação, eu acho que é por aí, mas não tem pressão maior do que aquilo que tanto a equipe interna quanto os fornecedores ou quanto quem está vendo os teus compromissos faz. E é uma pressão até muitas vezes não dita. Né? Então, como que você fala que você tem uma cultura de integridade, que você tem um canal de denúncias confiável e que os dados ali são confiáveis, se a tua equipe fala assim, esse canal não confio não, né? Se ali a tua área de compras, ali os teus fornecedores, o processo não é tão legal. Então eu acho que é uma dos promotores. E eu acho que todas as ações que a gente promove na plataforma, né, que é essa grande junção aí das áreas de compliance, é isso, é você fazer com que todo mundo saia de um ponto de partida maior. Então, há coisas que, sabe, aquela velha história do Gabriela, né? Foi sempre assim, sempre funcionou assim. Não funciona mais. Isso aqui não cola mais. E eu acho que é assim que a gente consegue promover. E as parcerias, né? Eu acho que o Pacto é um grande hub de parcerias, não só com a CGU, né, na produção de documentos. No site do Pacto também tem uma série de guias, diretrizes, que todo esse grupo que está na plataforma Ação contra a Corrupção com a gente produz. Então, acho que esses são também guias gratuitos, que estão disponíveis e que acessível a todo mundo. A parceria com o ICC, a gente faz bastante evento juntos. Aqui o IC Rio, que a gente está junto também, com a LEC. Então, eu acho que sabe, aquela história do junte-se aos bons e você vai ser confundido. É o meu caso aqui hoje, e eu acho que é o caso dessas instituições e das empresas também. Isso, então se você anda com o Fábio, eu sei que o teu padrão é outro, né? Então eu acho que uma empresa que está
pacto, que está aplicando para o Proética da CGU, que está no ambiente da LEC, que está no Expo Compliance, está diferenciado. Tem uma cultura ali. Bacana. Vou fazer uma pergunta para você agora, ali, mas eu vou fazer também para o Fábio e para a Ana, a deles, para eles já irem pensando enquanto você responde a sua. A sua é: o que é uma boa evidência? E onde é que as empresas erram nessa questão? E Fábio, Ana, o que vocês gostariam de ter evidenciado melhor nessa última edição, que quando foi subir lá, falou, putz, isso aqui a gente faz, mas faltou alguma coisinha aqui. É uma pergunta um pouco mais tricky, assim, mas aí vocês vão ter um tempinho para responder. Fica uma pergunta fácil. Bom, assim, como eu falei anteriormente, né, você tem que conseguir demonstrar a eficiência e a eficácia do seu programa. Então não é só, tem a política, tem que estar aqui a política. Não, isso não é suficiente. Você tem que conseguir demonstrar por meio de indicadores ou de evidências que aquele negócio funciona. Tem que contar uma história, na verdade. Então, eu tenho um canal de denúncias? Tem. Como foi a evolução das minhas denúncias? Minha evolução, eu tive muitas denúncias de assédio. Meu tempo médio de apuração era de 30 dias, caiu para 25 dias. Quer dizer, eu aumentei minha quantidade de denúncia e diminui meu tempo médio. Logo, eu tenho uma política ou um procedimento eficiente de apuração que dá conta de tudo que chega. Além disso, eu tenho um plano de treinamento e comunicação que já está pré-definido, mas que eu vou ajustando em função do que entra no canal. Teve muita denúncia de assédio moral na minha unidade tal, então eu vou dar um treinamento de combate a assédio moral nesta unidade. E aí você consegue contar a história. Percebe que assim, eu peguei vários tópicos aqui que o Proética exige: canal de denúncias, política de apuração, procedimento de apuração, treinamento, comunicação, plano de ação, envolvimento da alta administração, porque eventualmente eu boto algum C-level, um diretor para dar esse treinamento, para participar disso, inclusive. E aí eu consigo demonstrar, isso é um exemplo de uma série de boas evidências que vão poder usar. E aí isso é interessante também, de você conseguir criar uma história que sirva para responder diversas questões ao mesmo tempo. Isso que eu trouxe aqui, você responde várias questões lá do Proética com essa mesma história contada. E mostra a eficiência de diversos pilares do seu programa na mesma história contada. Então, acho que uma boa evidência é aquela que consegue demonstrar a eficiência do negócio, não só a existência. Tem a política, tem que estar aqui. Não é suficiente. A política por si só, política de apuração não diz que ela é boa. Vocês vão falar, a gente mudou muito, a gente evoluiu porque a gente viu que a nossa não estava atendendo ou os requisitos do Proética ou até a nossa rotina, nosso dia a dia. Isso aqui que a gente fazia não funciona mais. Tem mais gente, o pessoal confia mais no canal, então está entrando mais denúncia, a gente continua fazendo do jeito que a gente fazia, a gente não vai dar conta de tudo que chega. Se a gente não der conta, a gente não... Proética esquece, mas mais do que o Proética, né? Acho que tem a questão do... O Proética, ele é uma consequência, né? Até o ministro falou isso nessa última edição. O Proética tem que ser visto como uma consequência, não como beleza, é uma meta, eu quero muito ter, às vezes é uma meta corporativa, uma meta que vai para bônus, etc. Mas ele, no fim das contas, tem que ser uma consequência de um bom programa. E se eu consigo evidenciar que ele é um bom programa, como consequência disso, eu vou ter o reconhecimento. Mas acho que o principal ponto é, conte uma história. Suas evidências têm que contar uma história de eficiência daquilo que está sendo perguntado. E aí você consegue demonstrar. A prática faz muito essa amarração, né? Você tem que mostrar no risco, aí onde é que você endereça na política, a aplicação prática. É isso, eu tenho um mapeamento de riscos? Tenho. Quais são os principais riscos? São esses. O que eu fiz? Qual é o meu plano de ação? Meu plano de ação foi esse. Qual é a evidência de eficiência que esse plano de ação funcionou? Porque eu saí desse indicador, fui para esse indicador. Uhum. A história contada te mostra por que seu mapa de riscos funciona. Quem quer começar? Não, eu posso começar. Primeiro eu quero também, ajudando a Ju no jabá dela, o senhor faz parte do Transparência 100% e nos ajudou, assim, a responder algumas questões relacionadas à transparência. E aí... De nada. Respondendo, a gente foi muito bem no questionário, a gente tirou nota 9 em 10. Então não tem muitos gaps a serem preenchidos, né, graças a Deus. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava revisando foi que ele pergunta a questão do treinamento de assédio.
E a gente sempre inclui a parte de assédio nos nossos treinamentos de compliance, mas inclui no treinamento geral de compliance. E a gente colocou lá várias evidências e tudo mais. E aí um ponto que ele falou, a gente ganhou uma parte do ponto, até queria fazer um agradecimento ao Fábio também, que nos deu várias dicas, nosso ex-campeão aí. Um dos pontos que ele falou foi esse: se vocês tiverem alguma coisa, coloquem, né, e tal. Não vai colocar se você não tiver, porque aí também não tem porquê. Mas se você tiver alguma coisa, coloque. A gente também pegou essa dica e deu muito certo. E aí ele falava que ele não deu o ponto total, porque o nosso treinamento de assédio não era especificamente sobre assédio. A gente tinha, né, outros assuntos envolvidos. Só que a gente faz, sim, um treinamento específico de assédio, que é o treinamento da CIPAT. E eu falei, putz, a gente não colocou o treinamento da CIPAT, que é um treinamento que a gente faz anualmente. Então a gente achou que o treinamento incluído fosse dar o ponto total, e a gente não ganhou o ponto total por conta de não ser específico. Então até comentei com a Vitória, falei, Vitória, vamos fazer, além da CIPAT, vamos fazer mais treinamentos específicos de assédio, que obviamente vai também, né, como eu falei, melhorar a melhoria contínua, né, do nosso programa aí, do nosso sistema de compliance da Oceana. Legal. Acho que esse ponto que a Ana trouxe é importante. Realmente, a parte do treinamento, tem alguns momentos que a CGU ela vai um pouco mais, né? A gente teve esse problema no anterior, que a gente botava, nossos programas são Programa Geral de SG, Programa Geral de Compliance. E a CGU falava, vem cá, mas o que está aí? A gente botava sempre o treinamento em PDF. Agora a gente faz o contrário, a gente pega no nosso relatório de sustentabilidade, a gente especifica o que é o nosso treinamento de SG e de Compliance. Então a gente esse assunto, a gente vai botando todos esses detalhes aí. Em relação à parte que me chamou mais atenção nesse projeto, e que a gente está pensando muito como a gente vai fazer, que tem que melhorar, é a parte da auditoria e a parte da parte financeira, né? Que a gente usou algumas evidências que acho que a gente pode usar melhores, né? E talvez a gente não usou a melhor, né? É o que a CGU fala, né? Quando você vai botar evidência lá, você tem 50 mil evidências, mas qual é a melhor evidência? Qual é a evidência que responde um monte de coisa, né? É mais rápido, direto, sem dar volta. E isso é sempre um aprendizado de todo proética. Você vai lá, botei a melhor documentação. Você deu o exemplo agora da CIPAT, né? Cara, uma evidência maravilhosa, é um treinamento específico que é obrigatório e teria resolvido. Não, botei esse, poderia ter botado esse. Então você vai da auditoria, a mesma coisa. Por que eu tenho que botar? Qual é o relatório principal que você tem que colocar? A gente mudou esse ano, o relatório já não ficou tão bem. Então a gente vai voltar para o anterior. Então é sempre esses ajustes que tem que ser feito, né? E sempre lembrando que a CGU ela vai querer uma coisinha melhor. Então você tem esse item a mais, ainda você tem que melhorar aquela morte que você trouxe. Então você tem o mesmo espaço, só você tem que ser mais amplo, buscar mais informação. Então qual é o melhor documento? Então isso é sempre, foi na auditoria, mas todos os documentos para o próximo tem que olhar, ver se é alguma coisa que você talvez usou o documento errado. Você poderia ter usado um outro documento, responderia muito melhor e muito mais direto e ganharia o ponto inteiro, né? Não só 50%, ou 60%, ou 70% que seja. Então tem alguns pontos aí que é importante sempre revisar suas respostas. E a CGU, esse ano, ela trouxe, não sei se ela vai soltar isso ainda, né? Mas antigamente ela gerava o relatório com as notas e gerava o relatório aberto, né? Com todos os resultados. Agora não, agora você tem que entrar em cada item lá e olhar. Então pode dar um pouquinho mais de trabalho, se a CGU vai liberar mais na frente, né? Mas ir lá olhar mesmo, ver o que ela questionou. Às vezes, e entendam, né? Que cada auditor pensa diferente. Então, o próximo pode ser um outro auditor e tudo que você achou que está legal, por isso que reveja. Porque, ficou bom para ele, mas, poderia ter melhorado. Então, essa melhora, um novo, pode ser um cara mais rigoroso, ele pode tirar um pouco de ponto seu aí e acabar te prejudicando, né? Mas você poderia estar numa nota melhor, é um marketingzinho dentro interno, né? Tiramos 80, tiramos 90, né? Não fomos lá 7 cravado, né? E um ponto que foi falado aqui, que as pessoas... eu vi várias pessoas falarem a mesma coisa. Aumentou o nível de criticidade, né? Agora não é mais 40%, é 45%. Eles subiram. Então, pro próximo pode vir um 50% aí. Então, todo mundo olhar, porque a gente fica muito... A gente se apaixona, né? São 10 itens. Eu adoro o canal de denúncia. Vai lá, o cara perde hora naquele item. Calma aí, os outros, como é que estão? Então, só cuidado com isso, que às vezes uma escorregadinha. E esse item da auditoria, ele é tenso, porque são só 6 pontos, né? E 45% de 6 pontos, você só tem 2 itens só. Que é o grupo de auditoria e a documentação financeira. Então, se você esqueceu, botou um documento passado, né, como o Ivani falou, não adianta na auditoria, calma aí, não, deu errado, toma outro. Botou aquele livro, só pode defender aquele. Você não pode botar um novo documento, então tem que tomar só esses cuidados, porque às vezes você perde uma premiação, um reconhecimento por um deslize, né?
Sim. O 45% é a nota mínima para você não ser eliminado, não é a Em nota, cada bloco. Cada bloco. não é o 70% Não é o 70% não. para ganhar a Doutor. premiação. Só queria pegar, que a gente falou muito de ISO e Proética, uma coisa que a ISO ela é anti-suborno. Então, na ISO você não tem nada de assédio, nada de... Agora tem riscos climáticos, que depois a gente conversa sobre isso, alguém quiser conversar, que eu acho que eles forçaram uma barra, tudo bem. Tem riscos climáticos, mas enfim, tem alguma coisa, mas não tem nada de assédio, desvio de comportamento. É focado em suborno. Tem o Proética ele é bem mais completo, porque ele pega muito mais assuntos. Isso também é uma diferença grande dos dois certificações, né? E a ética tem alguns detalhes que, conforme você vai fazendo, você vai aprendendo. Até as palavras que você tem que usar nos seus normativos. Então, você tem que ser explícito com a questão de não retaliação a relato. Tem que estar escrito. Não, mas está escrito. Não está escrito. Então, não tem 100% ponto. Porque minha política, o meu código de ética não fala que nós garantimos a não retaliação a relatos de boa-fé. Tem essa frase exatamente, mas tem que ser explícito que não tem retaliação. E outro ponto que a Ana falou que é muito importante também, o Thiago falou antes, né, de aprender a fazer prova, a mesma coisa. Eu não tenho uma política, sei lá, qualquer que fale, mas meu código de ética menciona esse tópico. Coloca a página do código de ética e menciona esse tópico. Você não vai tirar o 100%, mas você demonstra que você tem. Aí no próximo você evolui e cria um normativo, mas não invente, né? Não, deixa eu inventar aqui e botar qualquer coisa. Não vai colar. Mas se você tem alguma informação ou aquele tema é coberto em algum outro normativo seu que não o específico está sendo cobrado, use isso. Porque provavelmente vai funcionar se você conseguir demonstrar a eficiência daquele tópico. Não é só, está aqui no meu código de ética, diz que eu não aceito nenhum tipo de suborno. Tá bom, mas e daí? Como é que você prova? Meu procedimento. É um ponto que é legal disso, é porque isso hoje em dia quase que não faz mais sentido, porque todo mundo meio que já sabe, mas a CGU ela exige que você tenha explícito em algum lugar que o seu canal de denúncia aceita denúncias relacionadas à corrupção. Mas é porque isso há 10 anos atrás o canal era quase como uma ouvidoria, né? Então era reclamação do produto, do serviço, reclamação de RH. E ela começou a fazer essa exigência. Hoje em dia o pessoal olha, mas eu preciso escrever, é tão óbvio, não precisa por conta desses... O Proética trouxe mais um item em relação a isso. A gente normalmente não coloca no nosso canal, nos nossos manuais, que ali também atende a denúncia de meio ambiente. Não coloca. Aí você bota lá anticorrupção, conflito de interesse, e ela pegou no pé esse ano. Né? Você vê como a coisa evoluiu, né? No segundo Proética nosso, em 2017, a Radix perdeu ponto porque não botou o número da lei. A 12 lembra disso? 1284. Tem que botar. Não tinha. Né? E algumas palavras, como o Ivan falou, é uma grande verdade. Algumas palavras têm que existir no código. Se não tiverem lá, você vai perder ponto por isso. Então, evoluiu bastante. Então, como ela falou, muita coisa já está automática. Né? Normalmente no canal você não especificava o que o canal fazia. Agora, com a parte do SG, você também tem que começar a tomar. Vem cá, se eu tiver uma denúncia sobre direitos humanos, né? Eu faço aonde? Exato. Se você não especificou no teu manual lá de canal ou no teu site que você pode fazer ali, a CGU entende que você não orientou a isso. Entendeu? Então são coisinhas que tem que estar ali presentes. Bom, pessoal, caminhando para o fim agora, eu perguntei para todos, né, que então a gente fez aqui a analogia com a maratona, mas parece que o Proética ele tem cara de maratonas sequenciais infinitas, né, que com sprint ainda nos últimos quilômetros, tem que aumentar o pace ali. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho dessa jornada de cada um de vocês aí com o Proética. E, salvo engano, acho que o horário é esse mesmo, né? Bom, tá. Podemos ir. Exato, acho que a gente encerra aqui o papo. Sim. Acho que sim Tem também. perguntas? Eu acho que, se já quiserem fazer as perguntas, pode começar então. Deixa eu ler melhor. Olha. Eu acho que são curiosidades, na verdade, que eu acho que a parte mais objetiva do Proética, acho que vocês falaram bem. Então, eu vou de uma para cada, que aí cada um pensa a resposta já, mas a primeira é a Ju, então ela não vai ter o tempo da resposta. Então, tá, amigo? Vamos lá. Já é a maratona. Tchau.
Eu acho que o Pacto Global, no momento em que resolve pegar na mão da CGU, faz uma análise da importância dessa parceria, o tanto que é importante e a confiabilidade que traz para o órgão. E talvez a minha pergunta seja muito cruel, mas é a pergunta que passa na cabeça de todo mundo, no dia que vai a Brasília e no dia que saem os resultados, que é, uma coisa é a avaliação ética do pré-ética, dos requisitos ali daquelas empresas. Outra coisa é a sensação ética sobre aquelas empresas, em que a população, ao olhar o nome, a marca pendurada naquela plaquinha, diz assim, nossa, mas jura, Brasil? Quem deu, quem fez, quem perdeu vai essa pessoa achar, né? E aí eu queria te ouvir enquanto instituição, do tanto que isso preocupa não só você, mas a CGU, em dar este selo, que é uma entrega, né? E bancar essa ideia no pós, né? Dado que compliance hoje todo mundo entende, porque já é não de operacional da Polícia Federal, o Uber entende compliance. Tá? Perguntando para os amigos que tiveram Proética e que aplicaram para o Proética. Vocês falaram um pouco da IA, que já vem perguntas novas, SG e direitos humanos já foi uma balada nova. O que é que vocês sentem que pode vir de novo? Eu acho que a gente está falando agora de segurança da informação, estamos falando agora de relacionamento com gringo e ouvir o decreto, por exemplo, dos Estados Unidos, PCC, Comando Vermelho, a gente vai ver na próxima. Então, senti de vocês essa pergunta. E, por último, deixar para o Ianive e para o Alan, e eu sei que você está só mediando, mas te ouvir um pouco, de os amiguinhos que resolvem fraudar as evidências do Proética. Por que eles existem? Qual é a punição, né? O que é que acontece, além de ficar feio na fita, o que é que pode rolar se você finge uma ata que não existia, assina e rubrica pelo CEO que não é mais CEO para produzir aquela ata que foi da reunião do Proética de 3 meses atrás, que não estão mais aquelas pessoas na companhia, essas fabricações documentais para ter as evidências. Então seriam essas minhas perguntas, Ju, começando com você. Já está quase na faixa ali. Deu tempo, né? Acabou. Bom, eu acho que essa é uma preocupação do pacto constante, porque, de novo, eu falei, 2.000 empresas e todo dia tem notícia de todo mundo, e também o pacto é questionado por isso. Ah, mas fulano é aderente ao pacto, vocês são parceiros, ele é teu patrocinador, ele é embaixador do teu movimento, né? Então isso repercute muito. No âmbito do pacto, a gente procura ser muito criterioso, questiona a empresa, né, de uma forma ali relacional mesmo, preservando o relacionamento, porque a gente tem por princípio não deixar ninguém para trás. Então eu não posso simplesmente, porque tem uma notícia, porque o cara errou, deixar ele para trás, mas falar assim, vem aqui que você vai ser melhor, né? Mas também avaliar o tipo de justificativa que ele dá, qual foi a postura que ele tomou frente à crise, frente a alguma questão. O cara não fez nada, você fez, peraí, né? Não, ele afastou aquelas pessoas que foram denunciadas, nem estão mais lá no dia 2 do assunto, no dia 1. Bom, ele fez, e acompanhar aquilo. Eu acho que trazendo para o Proético, para o curso de VI, é também evidenciar. Assim como eles pedem todas as evidências, para eles darem o prêmio para uma empresa, vamos chamar aqui, controversa, ele está muito bem calçado no porquê ele tá dando. Porque dentro da comissão, a gente vê que fala assim, pode ser um aspecto. É uma coisa muito que fica ali mesmo na abordagem, mas fala assim, não dá para colocar todo esse mecanismo, toda essa coisa em risco por conta de... Então, assim, tá tudo muito bom, mas neste ponto aqui, vai ficar para o próximo. Ele não vai... Então, eu vi isso e eu acho que é em cima de evidência. Quando você vê uma empresa lá que você fala, né? Pode ter certeza que ali, se você for questionar, se qualquer um de nós formos questionar, a gente vai ter muito bem evidenciado. Esse ponto aí, eu acho que toda empresa que ganha Proética, né, ele tem uma responsabilidade, né? Uma vez, eu não vou lembrar aqui o nome da secretária, uma japonesa da CGU, e ela falou isso bem claro, acho que foi em 2017, 2018. Ela falou assim, ganhar o Proética é bom, mas a empresa que ganha o Proética e fizer coisa errada é bem pior. Então, assim, porque ela tem a responsabilidade de passar a integridade. Então, assim, eu acho que no momento desse, como a Ju falou aqui, se a empresa manteve, né, e se ela pensou em mentir ali naquele momento para poder ganhar, ela vai ter problema no futuro,
no curto prazo, e a CGU pode muito bem, que se essa empresa apresentar alguma coisa que não está, tirar imediatamente e notificar isso ao mercado, que ela foi retirada por causa disso, né? E mesmo nessa avaliação que eu comentei aqui, a empresa apresentou evidências. Apresentou evidências de tudo que foi feito ali. E ainda com essas evidências, para não descredibilizar, não teve conforto. Falou assim, eu não vou colocar o nome do programa, não, o nome do selo, tudo isso que foi construído por eles ali a duras penas, né? Mas não vou colocar. Então, e aí é uma decisão colegiada mesmo, né? E são conectando lá com a primeira. E tem um subjetivo, né? Eu acho que tem um subjetivo. É uma análise, lá no Pacto a gente faz, é análise reputacional. Então, assim, será que é o melhor momento? Posso dar exemplo para vocês pensarem, ano passado tivemos o COP30. Sim. Né? Pacto, grande promotor disso, a nossa área de meio ambiente ali, fortíssima. Tem coisas que você fala assim, é o melhor momento de eu receber, tem empresa que eu quero que tenha fala, que eu quero que esteja no painel, tem um case legal para contar. Mas será que é o melhor momento dele estar ali junto com um representante de população indígena? Será que é o melhor momento de estar com outras empresas ali, com uma sociedade civil de alguma comunidade? Então, esse balanço tem que ser feito. E é duro também, porque a empresa quer, né? E não é uma equação fechada, não né? Não é. Um ponto sobre isso que é legal é que eu acho que o Proética ele também está sujeito a erro ou algum problema, como qualquer coisa no mundo está, né? Então, eu acho que esse ponto é importante, só que hoje o Proética ele é tão grande já, que acho que quando a gente tinha ali 15 empresas no Proética, o efeito de uma empresa sair numa operação, eu já não acho isso errado, porque está sujeito a isso, né? Mas tinha um impacto um pouco maior. Eu acho que hoje, com a envergadura do programa, você ter ali algum desvio de alguma empresa que ganhou o Proética e acaba sendo condenada por um ato de corrupção ou algo similar, eu acho que já não tem... Acho que já tira a credibilidade. Acho que não tira a credibilidade mais. Eu acho que nós que somos profissionais da área, a gente sabe quais são os requisitos. Exato. A gente sabe quais são os mecanismos, a gente sabe quais são os pilares, a gente sabe o que está sendo analisado. Mas um conceito de ética, para quem está lá fora, não é só saber se tem um canal de denúncia ou uma política anticorrupção e se ali a gente está falando, né? A pessoa quer, por exemplo, saber se houve acidente de trabalho naquela empresa. A pessoa quer saber se, quando ela aplica para pedir para cobertura do tratamento de saúde dela, se aquela empresa defere ou se ela fica numa via crucis para tentar fazer um tratamento de imunoterapia ou quimioterapia. O conceito de ética, para quem está lá fora, é maior do que o nosso. Eu acho que é esse o ponto. E aí, quando a gente fala de reputação, esse conceito de ética mais amplo, ele vem para a mesa. Porque os requisitos anticorrupção e comportamentais e de um programa de compliance não cobrem esse conceito de ética das pessoas. Essa expectativa do que é uma empresa séria, honesta, transparente e ética, muito maior do que esse programa consegue medir. E consegue mensurar, inclusive. Então, eu acho que é essa preocupação. O desgaste vai sempre existir. E eu estou falando como uma pessoa que eventualmente tem como usuária relacionamento com diversas empresas que estão ali. E que você no dia a dia diz, não, mas eu não tive uma experiência ética com o que essa empresa tem para oferecer para mim ou ofertar para mim. E isso te causa uma dor. Porque aí você diz, putz, mas aí ela ganha esse selo. Olha que coisa esquisita. Quem sou eu na fila do pão depois, né? Para não juizar de pequenas causas, etc. Quero um questionamento, por exemplo, a gente fala desses retidões, a quantidade de impacto de ações trabalhistas ou de reclamações em PROCON, reclamações em juizados de pequenas causas, são itens importantes de comprometimento da reputação. E do ponto de vista, originalmente, de impacto em DF ou de uma auditoria externa, vão ser super bobos, vão ser quase imateriais, mas é a boa fama comprometida. É a boa fama comprometida. Desculpa. E sobre o ponto da turma que eles sentem que teria de novidade, que eles esperam, já que estão já se preparando para o próximo, né? O que eles acham que vem de invenção no próximo e a fraude de documentos. Sim. Do que vem do próximo, eu acho que o Proética ele nunca dá um cavalinho de pau no navio. São sempre ajustes bem pontuais. A CGU entende que é um programa, né? Enfim, uma iniciativa que deu certo
Então, acho que o time que está ganhando não se mexe, né? Então ela não Porque mexe. tem um interesse em mais empresas, né? Então, Exato. não vou dificultar para tirar, pelo contrário, vou aumentar a régua, mas de modo que eu consiga trazer mais gente para dentro. Né? Exato. Então, assim, o que eu espero é aquela pontuação de ESG que foi muito marginal ali, eu acho que ela vai ter um leve aumento, não acho que seria um super aumento, porque o escopo da CGU é muito ligado à integridade e corrupção, né? Mas eu acho que foi um indicativo, ó, vamos colocar alguns itens pontuais aqui, no próximo talvez isso se incremente. É o que eu espero para o próximo. Acho que a CGU acho que não deu indicativo ainda de nada relacionado a cyber, nem produção de dados. Acho que aí é um escopo importante que no dia a dia está no nosso trabalho, né? Mas acho que não vai estar ali dentro da avaliação. Então, do meu ponto de vista, eu acho que esse é um incremento. Nesses aspectos de ESG, aproveitando a Ju, vocês sentem que a gente vai sentir um pedaço da governança dar uma engordada no Proética? Porque eu acho que hoje a governança no Proética está muito mais relacionada à habilitação, né? Ela é olhada um pouco mais de uma forma anterior, dentro da avaliação, já para aplicação, muito mais relacionada à área de compliance e não à companhia, né? A gente vai ver mais coisas relacionadas a indicadores de equidade, por exemplo, considerando que a gente tem a lei empregar mais mulheres, a gente vai ter uma exigência maior relacionada ao número de mulheres em cargos de gestão, isso tem o peso da governança tende a dar uma engordadinha no Proética, ou a gente mantém a ideia de o Proética é uma questão mais de integridade e anticorrupção e não essa coisa mais ampla? Porque a minha expectativa era que o Proética virasse uma coisa mais ética. Por mais que possa parecer uma loucura, mas houvesse essa ampliação para essa coisa um pouco mais geral, sabe? E que a gente conseguisse olhar para isso tudo, inclusive com grandes motivadores da preservação da honestidade. Porque eu acho que a gente olha para a corrupção como um ato de preservação do efeito. Eu não sei se a gente está tratando as causas, sabe? Posso complementar? Perdão. Posso complementar sua pergunta, dando uma outra provocação? Uma outra coisa que eu acho que a gente pode pensar, que a CGU provavelmente pode trabalhar, é a questão do crime organizado, porque fez o guia agora com a SCC, então eu acho que é um ponto que a gente vai ter que olhar. E eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, Kátia, da transparência da igualdade salarial. É isso. Que aí Eu não ia já falar conversa com a ESG, conversa com os outros indicadores também de diversidade que entra na pauta do compliance trabalhista. Então, um outro ponto que enquanto você estava falando, que eu acho que encaminha com isso. Eu conversei com a Cristine, aquele papo que a gente teve, né? A Cristine falou o seguinte, que eles vão criar um grupo de estudo para rever os resultados do Proética, né? E talvez mudar um pouco algumas coisas, algumas formas de pensar sobre o Proética. Até convidou o ICI para participar, né? Então, assim, eu não sei se vem um pouco nisso, porque a gente tem uma eleição agora. Acho que o Marcelo até comentou isso lá no evento, que não sabe como será o ano, né? Porque depende de governo. Pontuar, eu acho que é mais para entender onde está todo mundo mesmo. Eu acho que podia ser interessante. Sim. Eu acho que ela vai fazer esse grupo, né? De chamar instituições, o Parque deve estar junto, com certeza, né? A própria CGU, entre outras, empresas. Até foi citado que vai chamar empresas que foram Proética também para entender quais foram as dificuldades, o que acha de informação que talvez sejam relevantes ser colocados, né? Ali. Talvez como está o status desses itens nas empresas que foram reconhecidas. Até você falou da parte de igualdade salarial, hoje já tem um relatório, né? Obrigatório, que é gerado hoje o relatório, então já é público até. Então todas as empresas têm esse relatório obrigatoriamente. Né? Senão e tem que ser exposto no site da empresa, né? Sim. Então isso aí a gente já tem. Tem exigências das mais variadas. Sim. Porque para as empresas que estão no novo mercado, por exemplo, que estão na B3 lá, elas têm uma obrigação Sim. De cumprir algumas metas, né? Do parte que eu explique, né? Então isso não seria inovar, é isso que eu quero dizer, não seria inovar, mas seria trazer para o mesmo pacotão para você conseguir olhar essa empresa como um todo mesmo, ela ficar bonita no todo, porque eu acho que é essa a coisa mais interessante, né? Você não ficar com essa sensação esquisita das pessoas olharem torto. E mesmo assim vai ser uma percepção Sempre. isolada, porque é um recorte, é uma foto, não é um vídeo. Embora É um recorte anual. é isso. Então, assim, por mais que haja esse escrutínio, ele não é. Mas aí você não renova, que é aquilo que o Fábio fala, né? Que apesar de você ter linhas de chegada, quando você lá chega, esticam essa linha para mais 2 anos. Então você não chega nunca, na verdade, ao ponto de tirar o tênis. Você só dá uma acelerada como uma banana e vai começar a correr de novo. Mas o reconhecimento Oscar, que eu adorei a analogia, ele traz
fazendo igualmente em paralelo com o Oscar. Quando você tem o holofote e a pessoa tá lá bradando, eu sou uma empresa ética, eu ganhei o reconhecimento. Ao invés, se tiver algum problema e ela não responder, igualmente ela vai ser cobrada pela sociedade pela parte Não, reputacional. completamente. Então ela gera uma exposição que a princípio pode ser, eu só tenho louros por esse recorte há 2 Não, tem uma anos. responsabilidade. A reboque vai trazer. E quem traz são as próprias pessoas que estão ali. Peraí, você falou, olha aí que é a sua bandeira. Você não... bonitinho agora. É isso. Então, peraí. E aí, ao passo que também o próprio programa ele traz os pilares, não à toa a gente tem que remediar, porque a gente pressupõe que se houver um problema, eu tenho que lidar com ele, não porque todo mundo vai entrar no mundo utópico. Então, sim, são várias camadas e é muito difícil essa percepção. Tem um contraponto também, que é uma questão mais até de atribuição. Na minha visão, a CGU não tem a atribuição de ver esses temas. Existe o Ministério do Ambiente, existe o Ministério do Trabalho, existe uma série de outros locais, outros fóruns que até tem, alguns até têm alguns selos, tem algumas premiações também, e que tem um corpo técnico mais preparado para lidar com isso. Eu acho que ao colocar muita coisa dentro do escopo da CGU, são servidores que estudaram controles ali, né? Muitas vezes eles nem têm, exatamente. São auditores que no dia a dia eles têm um escopo de trabalho muito bem definido. Às vezes, ao se ampliar muito, você vai exigir de um órgão que é técnico, especialista num tema, que acabe avaliando uma série de coisas. Eu acho que eles já ampliaram. Exatamente. Todo esse debate sobre combate a assédio, Assédio é uma se você novidade. for olhar, não Não é, é uma característica típica. Mas ele é marginal hoje, né? Mas eu acho que Mas ganha relevância, né? Mas tem ganhado muita relevância. assim como ampliou a atuação de todos nós. Sim. Exatamente. Todo mundo nasceu lá com Fato que tem 7 cargos. Exato. Tá gravado. anticorrupção, friamente. Hoje vem pra tua mesa assédio, vem o combate a crime Tem organizado, LGPD. LGPD vem tudo pra mesa. Sim. Se a gente for olhar até os esforços que as empresas vêm colocando nos últimos anos, a corrupção não vem caindo drasticamente. O combate a assédio é o que vem mais subindo. Tá na frente. Né? Então, assim, os focos vão mudando. Exato. Não adianta fundo se fala. É a cultura. É a cultura. Ele falou assim, eu não pago propina pra ninguém, mas meu funcionário aqui tá acabado, porque eu macho Eu aviso ele. Exatamente. não dá. Mas eu não Isso eu falo pra falo muito ninguém. dessa ampliação do conceito de integridade, que é uma repetição deles com uma certa frequência. A integridade tinha essa agenda anticorrupção e o cumprimento da legislação, né, da 12846. E pegava aqueles mecanismos ali do decreto e utilizava como uma rota, enfim. E eles entenderam que temas que eram, digamos assim, no nível 2 desse círculo, que tinham, digamos, o comprometimento maior da reputação, que eram as pessoas adoecendo. Eu não assusto da gente ver no Proética as questões relacionadas a NR1. Eu acho que a gente não falou disso aqui, mas eu acho que falar de assédio é o passo 1 para entender riscos psicossociais. Então, né? Eu acho que é um pacotão. Por isso que eu falo que é dessa ampliação, mesmo eles não tendo funcionalmente, eu acho que eles vão mergulhar de se aprofundar. Eu vou muito nessa linha, Kátia. Até porque se você pegar o guia, que é o guia que eu citei, o primeiro guia, que eram 5 pilares, eles fizeram um guia em 24, que agora já são 10 pilares. Ele inclui ESG. Eles lançaram o novo agora em Brasília, né? Está positivado isso já no decreto, né? Já está lá. E no novo agora no 11, né? Porque no 80 não tinha. Exato. Não faz sentido você... É uma coisa muito... Não faz sentido você dizer, eu tenho uma empresa ética, uma empresa proética, uma empresa que tem uma área de integridade ética, se eu não atuo em prol de ESG, contra assédio, contra... Então, assim, fica meio dúbio, né? Tipo, Foi esse o discurso no ano passado, inclusive, né? Quando eles falaram dessas mudanças para ter essas perguntas. Não pontuar e não tirar ponto e etc. já é Acho uma massa. outra coisa. Mas o aprendizado de constar ali, dizer esses temas são importantes para nós, eu acho uma boa mensagem. Inclusive nessa ideia de ninguém larga a mão de ninguém, querendo que todo mundo E cresça. normalmente eles fazem isso, eles botam a pergunta teste, SG foi assim, né? SG no questionário anterior já tinham as perguntas, eu acho que é por aí também que eles medem a aderência, né? Sim. Deixa eu ver as empresas que foram reconhecidas, como é que elas respondem? Elas deixariam de ser reconhecidas por causa disso já neste? Sim, então a gente tem um problema aqui, porque a gente não pode subir tanto a régua, porque senão a gente perde. Por outro lado, a gente tem que começar a cobrar. Então deixa eu ver,
Tô chutando aqui, tá, gente? Mas eu entendo que as perguntas testes elas vão nessa linha, né? Para ver a aderência das empresas reconhecidas naquele tópico para começar a colocar no próximo. Então, quando eles colocam IA nesse, para mim é um indicativo forte que no próximo, ele, a depender do que chegou de resposta, mas é um indicativo que vai ter alguma coisa de governança de IA. Quanto isso vai valer, não sei dizer, mas se estava lá... E o que ele está preocupando, né, no Sim. fundo, É, eu acho que nas explicativas, quando eles mandarem lá na frente, ele vai trazer um pouco mais do que ele espera ler. Né? exato, mas se estava lá, eu acho que assim, tava X, é o único que estava lá de novo. Então, assim, o indicativo que eu tenho, baseado no histórico dos últimos eventos, é que essa questão vai estar de alguma forma. Sim. Em que nível, quantos pontos, não sei dizer, mas acredito que a questão da governança de IA, do uso ético de IA, ou dos controles que a organização tem para o uso correto da IA, alguma coisa vai estar lá. E aí, se você faz também a parte da sua gestão de riscos, né? Pensa em riscos emergentes e tudo mais, você já vai estar ligado nisso, independentemente de isso estar no Proética ou não. Você vai estar ligado em inteligência artificial, você vai estar ligado em PCC, crime organizado. Você vai estar, peraí, isso aqui está acontecendo, eu preciso ver até que ponto isso vai influenciar ou não na minha gestão de compliance da minha empresa como um todo, né? E acho que por último, né, a Era só questão das fraudes. Eu acho que primeiro tem uma diferença entre dois pontos que são super importantes aqui. Que é, de fato, a fraude. Você não tem uma coisa, você vai lá e inventa e coloca. Eu acho que isso formalizar o que você eu acho que isso tem, inclusive, repercussão criminal. Você vai estar colocando informação falsa num documento que você ainda vai utilizar. Assim, oficialmente você é excluído e proibido de participar, se eu não me engano. Era isso que eu queria deixar oficialmente você é excluído e, se eu não me engano, proibido de participar dos próximos, sei exatamente o prazo. Mas aí eu não sou advogado, mas imagino que você tem uma questão... Exato, seu criminal também. Criminal aí, né? Mas tem uma outra coisa que algumas companhias fazem, que às vezes você tem uma ata, que a ata vai ter 20 temas, e assim, temas super estratégicos, né? Estratégia de M&A, onde é que estão as minas que você vai comprar, enfim. E aí a empresa não quer entregar aquilo, ela vai lá e faz uma certidão e fala, olha, eu fiz uma ata, só que aí, qual que é o seu ponto? Aí você tem que ter essa outra guardada em casa, porque se a CGU perguntar, olha, eu vi que você mandou um documento aqui, que é uma declaração sua do que está na sua ata, mas cadê? Você tem a ata aí, então você tem que minimamente ter esse substrato aí. Mas você pode mandar, mas no limite você pode mandar essa ata toda tarjada, só com o tópico que você quer. Tarja tudo. Tarja absolutamente tudo. Né? Hoje, esse ato de tarjar alguma coisa... Todo mundo consegue... Exato, o impacto, às vezes, você consegue tirar essas tarjas aí. Então... Você sabe que a tarja tem que ser manual, com toda a vida real. Não adianta você tarjar no Word ou tarjar no Adobe, porque você tem ferramentas desse. Você tem que imprimir mesmo na sua impressora, pegar um piloto preto, você mesmo lá. Fazer os incas. E depois, por isso que eles faziam, e depois escanear. Aí esse você está bonitinho na tarja. Exato. E aqui eu acho que até dos pontos que a gente tinha levantado, assim, as dificuldades, né, que as empresas relatam, e eu até perguntei para 2 colegas que receberam agora pela primeira vez. E eles falaram nisso, evidências. E evidências, mais das evidências de outras áreas que eles permitem. E aí, quando eles vão falar, e tá aquela questão, olha, agora a gente está proético, a gente vai participar dessa corrida, hein? Olha só, vai ser o dia. Eles chegam para determinada área, então, sei lá, financeiro, área de sustentabilidade, chega assim, olha, eu preciso da evidência disso. Ele falou assim, mas se você quiser, eu faço para você. Não tem essa evidência, mas eu faço para você. 2 palitos. Então, muita calma nessa hora, né? Cuidado com mas assim, mas aí só... Você vai atestar o que já acontece. É isso, mas eu posso... Aí só é importante destacar. Eu faço para você sentir, eu faço... Eu passo a formalizar. Eu formalizo, eu não tinha essa evidência, eu faço para você porque eu já executo, só não tenho a evidência. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu dou um jeitinho e... Isso é ok. Isso é ok. Agora eu chegar e falar assim, então, a gente vai... Mas, né, o ano passado... o ano passado foi ontem. Não trabalha mais aqui. Eu já posso... Como deixa eu dar uma assinadinha ela aqui. era a presidente do comitê de ética. A gente não tem a ata. Mas ela não trabalha mais aqui.
E aí você vai e você acha, sei lá, a assinatura dela XPTO em outro documento, você transplanta a assinatura da criatura. Exato, aí você está na seara do problema criminal. Exatamente. A criatividade humana é assustadora. Tem um ponto do projeto que é interessante, que lá nos primórdios, 2015, antes disso, não tinha, o recorte temporário não era tão claro, de modo que o programa, o ciclo, as regras do ciclo eram publicadas, e você podia adequar o seu programa de compliance até o dia que você colocava o documento ali dentro, né? E uma vez conversando sobre isso com a CG falou, poxa, isso é muito ruim, porque algumas empresas mudam algumas regras bem na semana. Eu falei, cara, mas assim, se você é um programa de fomento, isso não é tão ruim. Não. Porque a empresa se adequou a você. O ruim é se ela mudar e depois voltar. Aí é ruim, óbvio, né? Mas se ela muda por sua causa, eu não vejo isso com... A CGU acabou não gostando. E esse olhar a CGU disso. já tem em que momento? Quando ela faz os acordos de leniência com as empresas e que ela coloca os monitoramentos em campo, né? A maioria das empresas passam aqueles 2 anos reluzindo igual o luz solar, brilhando solenemente, assim, BTS total, K-pops maravilhosas, e passado aqueles 2 anos do monitoramento, volta-se tudo como antes no quartel de Abrantes, porque você não tem mais a necessidade de fazer aquelas prestações de contas. Então, eu acho que os acordos de leniência tem essa cara de, você vai, mas é temporário, porque depois a empresa pode voltar a ser o que é, sem nenhum problema. Tinha que ser uma exigência da Acordo de Leniência fazer proética na sequência de 5 anos. Alguma pergunta Eu adicional? monopolizei. Acho que levantou. Fechar? Sim. Nessa seara criminal, quem ficaria responsabilizado, no caso, desse documento sendo fraudados? Que quem fez a fraude. Quem fez a fraude ou o CEO que aplicou? Não, acho que dentro que é quem fez a fraude. Né? A pessoa física É. que fez o documentinho. Exato. Mas a empresa responderia mais no campo reputacional, né? Não tem. Ela perderia o... Ela perderia. Ela sairia do Proética. Ela sai do Proética nesse e no próximo, com certeza, eu não sei por quantos. E ainda as consequências têm que ser analisadas caso a caso. Exato. Porque aqui a Exato. provocação foi muito isolada, mas dependendo da extensão, as consequências, sem dúvida, podem alcançar Total. outras esferas, E aí não dá pra medir também o dano que isso causaria. Né? caso a caso. Imagina, às vezes pode ser só uma declaração dizendo quantas pessoas estavam no treinamento, como pode ser uma DF. Não, o CFOL não estava mais aqui. Aí você mexe com outras coisas, porque você descobre regras contábeis, os impactos podem ser N. Exato. Por isso que a pergunta foi um É pouco isso. genérica. Bom, então, obrigado. Muito obrigado, Ana. Obrigada. Uma picture. Vou fazer só um encerramento aqui antes. Deixa eu ver o encerramento. A Aline é a nossa vice-presidente do Instituto Compliance Rio. Eu vou passar a palavra para ela antes, até aproveitando que já, de repente, a gente pensa para o ano que vem, porque esse ano a gente já tem a agenda de evento. Mas a importância desses encontros, dessas trocas, não apenas, e sobretudo, já seria o suficiente pela... Obrigada, Kátia, pelas contribuições. Obrigada, Sara, pela pergunta. Mas, além disso, é uma forma de ação social como parte de um programa de compliance também, porque é assim que a gente também vai estudando como evoluir formas de fomento. Então, obrigada por essa troca, pela oportunidade de quem participou aqui. O Proética questiona isso, inclusive. Vai estar Exatamente. É isso. O Proética questiona que tipo de ações Eu não quero dizer nada mais. Um outro ponto muito interessante é que o Yanni, inclusive, foi a primeira pessoa que falou no Instituto sobre o Proética. Eu não vou contar quantos anos. Melhor não. Mas ele foi realmente a primeira pessoa, e na época havia pouquíssimas empresas trabalhando para isso. Medo, eu acho. E aí ele trouxe, e ele está aqui conosco de novo, e agora a gente tem um outro cenário já aproveitando esse caminho da evolução. É incrível. E o terceiro ponto só, que esse é o do evento do Proana, é o valor quantitativo do compliance. Nós fizemos um evento próximo daquela época para trazer uma mensuração financeira do compliance para as empresas. E na época a gente tratou de quantificar no sentido de que algumas empresas lá naquela época já colocavam no balanço para fins de M&A. Então existia um cálculo para trazer o valor do compliance dessa
cultura organizacional para o valor financeiro das empresas. Então, isso também é uma abordagem muito interessante, que se tudo der certo ano que vem, a gente pensa em trazer o debate de novo, porque certamente houve uma evolução e agora a gente tem... Adorei o apoio! E a gente tem aí muito para falar. A Aline, ela, além de vice-presidente, ela é coordenadora dos GTs, e eu vou, então, passar a palavra para ela só para que ela possa falar um pouquinho desse trabalho e o convite. Então, na verdade... Eu sou, assim, uma felizarda de estar trabalhando no ICRIO, porque às vezes a gente se sente muito isolado no compliance. A gente às vezes não tem com quem conversar na empresa e trocar ideia, principalmente quando é o equipe, né? Então, o ICRIO deu a possibilidade da gente tratar do assunto nos GTs. Né? Nós temos o GT trabalhista, né, de compliance trabalhista, nós temos o GT de tecnologia, nós temos o GT de esportes, que nós vamos ter outro evento em breve. Dia 7 de agosto. Dia 7 de agosto. Então, assim, é uma oportunidade muito interessante, muito bacana da gente trocar ideias com pessoas de vários setores. Porque às vezes fica muito no nosso setor, no meu caso, de transporte de passageiros. Mas a gente precisa abrir a mente, a gente precisa ver nos outros setores o que está sendo feito de positivo. E é uma oportunidade muito interessante. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite de ser vice-presidente, mas muito mais até de poder estar à frente dos GTs para poder estar bebendo dessa fonte. Muito mais aprender do que gerir, porque temos pessoas extremamente competentes em inúmeras áreas. Então, é muito bom poder fazer isso através do ICRIO. Estar aqui também é uma honra na medida em que a gente precisa, enquanto empresa, no caso, como gestora de compliance também, saber o caminho das pedras, porque a gente não sabe, dá medo. A gente chega para uma alta direção que não tem a menor noção do que é compliance e acha que compliance, infelizmente, essa mentalidade continua, é custo simplesmente, não é investimento, e a gente esbarra nisso o tempo inteiro. E eles não têm noção, eu quero o Pacto Brasil, eu quero fazer. Mas e como é que a gente faz? O que precisa? Quais são os passos que eu tenho que dar? O quanto de comprometimento isso exige da alta gestão? Eles não têm noção. E aí, quando você passa isso para eles, olha, você tem que fazer, tem que dar o passo A, o passo B. Nossa, mas isso é difícil, eu tenho que gravar um vídeo. Não, eu tenho que assinar tudo, né? Eu tenho que assinar todas as políticas. Não, mas tem que ser a minha assinatura mesmo, eu posso fingir uma. Eu estou dando exemplos de forma... Porque realmente, às vezes, não é nem falta de ética, é falta de conhecimento mesmo. Então, eu acho que nós estamos aqui para poder dar essa ajuda, para poder demonstrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vai ter um esforço? Com certeza, mas não é impossível e é necessário, porque é assim que a gente vai fomentando na sociedade, não só na empresa, o que realmente precisa ser feito para o Brasil melhorar. Porque o que a gente tem aqui são pessoas que pensam em melhorar o nosso Brasil. É muito mais amplo, só que a gente está fazendo pequenininho. Cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro da sua empresa, cada um dentro do seu segmento. E é assim que a gente vai construindo. Isso é necessário. Quanto mais pessoas pensarem assim, maior vai ser esse movimento e a gente espera que vire uma onda imensa, que a gente consiga fazer isso ao longo dos anos. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e a todos aqui por esse tempo, por essa troca maravilhosa e que a gente tenha muitas outras. Sem mais. Obrigada. Vamos tirar foto? Vamos.